Who am I? Your name is Kal-El. You are the only survivor of the planet Krypton. Even though you've been raised as a human being, you are not one of them. You have great powers, only some of which you have as yet discovered. Fala pessoal, começando agora o episódio 211 e junto dele a 10ª temporada do PFC, iniciando o ano de 2024, então feliz ano novo para todos! Ao longo de 2024, completaremos 10 anos de podcast, estaremos tão longevos quanto os Beatles, quem sabe chegaremos aos Rolling Stones, hã? Será? Não sei. O fato é que começamos este ano trazendo, como de costume, um filme eleito por vocês ouvintes a partir de uma lista que a gente disponibilizou. O filme escolhido foi Superman, o filme, dirigido por Richard Donner em 1978, estrelando Christopher Reeve, Margot Kidder, Marlon Brando, Gene Hackman e outros. A disputa foi grande para participar desse episódio, mas acomodamos todo mundo e o resultado ficou bem legal. Vamos disponibilizar para você ouvir agora, mas antes vamos deixar aquele recadinho. Lembrando sempre, pessoal, que vocês podem procurar a gente em filmesclassicos.com.br, podem fazer uma busca no Spotify pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. Estamos também no iTunes, no Deezer e em qualquer outra plataforma que acomoda podcast. A gente tem um canal no YouTube, só procurar Podcast Filmes Clássicos, lá a gente posta vídeos, tem lives e também a gente coloca o áudio que a gente manda para o feed do PFC. E se você tem iTunes ou Spotify, não deixa de entrar nessas plataformas, deixar 5 estrelinhas pra gente, que isso ajuda muito no algoritmo. E a gente se torna mais conhecido por pessoas que eventualmente possam estar procurando por podcasts sobre filmes antigos. É isso aí, galera. Então, feliz ano novo para vocês. Entrando o ano de 2024 e com ele a 10ª temporada do podcast Filmes Clássicos. Mantendo a nossa tradição aqui, fazendo um filme votado pela galera. E fugindo à nossa tradição, estamos hoje em 5. Somos 5, sou eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo, Marcelo Renoff, fala também do Rio de Janeiro. Tudo bem, Marcelo? Opa, boa noite aí pra todo mundo, um grande abraço, vamos ver se o Superman bomba. Com a gente aqui também Sérgio Gonçalves falando de São Paulo, outro Founding Father como Marcelo. Fala aí, Sérgio, tudo bem? Tudo bom, estamos de volta hoje então para conversar numa turma aqui hoje, né? É, uma galera. William de Andrade falando de Blumenau, tudo bem, William? Voltando. E aí, meus caros, tudo certo, cara? Como é que vocês estão? Tudo bem. Prazer demais estar aqui, né? Falando sobre esse filmaço. Isso aí, vamos lá. Mais um episódio. Por último, Alexandre Cataldo fala de Blumenau também. Fala aí, Alexandre, como é que você tá? Tudo bom, Fred, meu sócio? Isso aí, completando aqui, os 4 originais aqui, estão juntos, isso, né? E mais o William que... implorou de joelhos. É verdade.
E É verdade. por uma boa causa, Participar não, desse William? episódio. Por uma boa causa. Mas Por o uma boa causa. William deve ser o Tô brincando, a gente é que implorou a pessoa de que joelhos mais que ele fez episódio participasse. com a gente aí, depois de nós 4 aqui. eu Não acho. sei se o Rafael Amaral já não me ultrapassou, né? Não, teria que ver, eu não sei de cabeça não. Briga é boa, hein? Mas beleza, vamos falar aí desse filme que tá na infância, ou sei lá, adolescência, para alguns talvez, não sei, pré-adolescência, de muita galera aqui, né? Alguém viu Sem Ser Criança pela primeira vez? Acho que todo mundo viu Criança, né? Eu vi criança. Não só eu vi criança, como eu acho que eu já comentei isso antes, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema e foi o filme que, assim, que fez o cinema me fisgar, que eu percebi, nossa, eu gosto disso, sabe, com 4 anos de idade. Acho que todos nós vimos no cinema, com exceção do William, né, que não tinha nascido quando o filme passou. Tô errado ou não? Não, é isso mesmo. Não tinha nascido, né? Eu nasci em 89, né? Esse filme é 78. Em 89 já tinha passado até Superman 4 no cinema. Exato. Bom, Já tinha caído o mito. Você não precisou ver Superman 4 no cinema. Mas... Não precisei, cara. Mas de certa forma você se salvou, eu acho, ao nascer assim. Você, quando foi conhecer Superman, você deve ter começado do começo. Porque eu imagino que quem tinha por volta de 10 anos em 87, que não é o caso de nenhum de nós aqui, a gente é um pouco mais velho, provavelmente teria conhecido do jeito errado, que ainda ao cinema viu o Superman 4, aí depois, deixa eu ver lá os anteriores, aí já tinha detonado, não ia nem querer Acho se que interessar. quem viu o 4 não via nunca mais nada. Exatamente. Mas não sei, não, discordo um pouco disso, porque eu lembro direitinho, o primeiro filme que eu lembro, assim, detalhes de ter ido ver no cinema, foi Superman 3, né, que é de 83. Eu lembro que eu tinha visto já Superman 1, mas eu não lembrava detalhes, eu lembrava assim flash, cena do helicóptero, eu lembrava assim, mas eu não tinha noção. Então, o primeiro filme que eu lembro de ter ido ao cinema e visto realmente em detalhes, entendido a história, foi Superman 3. Superman 3 me trouxe pra ficar esperando pra passar na televisão naquela época, imagina, não tinha videocassete ainda, esperar passar de novo o Superman 1 pra eu me lembrar como que era. Você não viu o 2 no cinema também? Eu não vi o 2 no cinema, eu não vi. Não perdoo meus pais por isso até hoje, mas eu não vi o 2 no cinema. Não levaram fé na continuação. Sobre o 1, eu já contei essa história lá no nosso primeiro episódio, né, como começou a cinefilia, mas eu sempre conto que não foi a primeira vez que eu fui ao cinema, mas foi o primeiro, certamente foi o primeiro blockbuster, assim, o primeiro filme de... Tanto é que as filas eram enormes nos cinemas do Rio de Janeiro, então meu pai cismou de me levar lá para Niterói, porque lá em tese era mais fácil, né, conseguir um... E eu lembro de chegarmos horas antes da sessão para conseguir pegar um lugar, né? Isso não sei se passou ainda em 78 ou já foi 79. 79 já lançado. Mas enfim, eu com 8 anos ali, 7 para 8 anos, não, 7 anos completo. Esse filme estreou em 15 de dezembro de 78, já no finzinho lá nos Estados Unidos, então até chegar no Brasil... Estreou perto do Natal, né? Foi inclusive uma corrida para estrear no Natal, né? Pois é. Foi o meu primeiro também de ver no cinema. E eu me lembro bem, cara. E também fui vítima até do merchandise, cara. Foi o único presente que eu ganhei de criança que não era brinquedo que eu gostei. Que me deram uma roupa de cama do Super-Homem. Achei aquilo mó barato. Porque geralmente criança acha roupa e roupa de cama uma merda, né? Só quer saber de brinquedo. Mas eu achei mó barato. Porra, que legal, o travesseiro do Super-Homem. Normalmente eu não ligaria a mínima pra isso. E realmente, assim, cara, é uma entrada pro cinema pipocão, que o Superman é um pipocão total, Sim, né? Perfeito. Que faz parte do cinema também, assim, eu acho que de repente, até quem me conhece, que eu gosto de cinema classicão, eu vejo muito filme mudo e tal, a pessoa de repente acha, e acho que isso vale pra vocês também, acha que de repente eu só vou gostar de filme cabeça e super sério e tudo mais. E não. É um preconceito, né? Assim, às vezes a pessoa se pergunta, você foi ver o filme da Marvel? Vejo, cara, problema nenhum, pô, eu gosto de vários. Eu não tenho essa bexice, o Superman é pipocaço, né? E é uma delícia de filme de assistir. Eu acho que adoro até hoje. A experiência sua, do Sérgio e do Alexandre são similares. A minha e do William deve ser diferente. Eu não sei qual é a do William, mas imagino que pela diferença de idade tenha sido diferente. Mas a minha, cara, eu não saberia dizer, infelizmente, qual foi o primeiro filme que eu vi no cinema.
mas eu sei que a minha relação com o Super-Homem, vocês sabem também, não é bem igual a de vocês. Eu gosto do filme, mas não foi aquele filme que me fisgou, né? Eu colocaria bem antes dele um Caçadores da Arca Perdida, um Goldfinger da vida, o Guerra nas Estrelas, que aí acho que esse sim eu colocaria como um filme contemporâneo na época, né? Para mim, não Guerra nas Estrelas, o Retorno de Jedi, já falei isso aqui várias vezes, mas que me fisgou assim, mas certamente não foi o Retorno de Jedi, não foi o primeiro filme. Mas você viu ele criança, o Superman? Eu vi criança, mas imagino que tenha visto na Globo. Assim, gostei, vi o segundo. O terceiro eu já não lembro quase nada. Eu acho que eu não vi o quarto, tá? Não perdeu grandes coisas. Sempre me afastei do quarto porque eu acho que não vi na época que era mais novo e depois sempre fiquei com essa noção de todo mundo dizia que era uma porcaria e vocês continuam falando até hoje. É uma porcaria mesmo. É o único porcaria, né? Concordo. Há controvérsias, hein? Tem gente que gosta do Não. Ele acha que tem mais porcaria. Exatamente. É que assim, ó, o que me leva a falar não sei se o Fred já acabou aí. Já acabei, pode falar. A minha experiência com o Superman, assim, eu assisti na Globo, na sessão da tarde, mas a minha relação com o personagem já vem dos quadrinhos, né? Lia Superman e adorava o que o personagem representava, assim, acho que... E pra mim, já vou até falar isso, assim, o grande trunfo desse primeiro filme é justamente numa época que esse cinema de adaptação de quadrinhos não era uma indústria ainda, muito pelo contrário, era tido até como chacota, e você ter um filme que entende perfeitamente esse personagem e que é fiel aos valores da DC pra esse personagem é realmente uma coisa muito impressionante. Pra mim é o grande trunfo do primeiro filme. Que nasce com essa questão dos produtores, né? O pai e filho ali, Sal. Isso, eu acho que, tipo assim, ó, tinha uma preocupação também da DC, eles ficaram em cima da Warner com essa coisa de, pô, a gente não quer um filme ruim, a gente quer que vocês se atentem aos valores desse personagem e tudo mais. Eles ficaram tão cansados da DC em cima disso aí que eles compraram os direitos do personagem por 4 milhões, né? Porque era uma quantia absurda. E aí, pô, tinha que garantir, né, que o negócio não fosse só mais um filme e tal. Mas esses produtores, né? O Salkind, sei lá. O Salkind, né? E o Pierre Spengler também foi muito importante. Eu acho que é Salkind, porque tem uma entrevista com o próprio Ilya que ele fala do pai, Alexander Salkind. Então, aí eu sempre tive essa dúvida. Eu pensei, se o próprio cara tá falando Salkind, ele deve saber como pronunciar o nome. É engraçado que eu vejo, mas eu vi outras pessoas entrevistadas chamando de Salkind. Também vi, mas quando eu vi o Ilya falando, ele fala meu pai, Alexander Salkind. Eu falei, então é Salkind, pronto. Então, assim, tipo, só pra eu concluir, a minha ligação é essa aí, cara. Assisti na sessão da tarde, vi o Christopher Reeve, tipo, esse homem é o Clark Kent, é o Superman. Eu fiquei, assim, encantado e se tornou um dos meus filmes favoritos até, meu Deus, até hoje, assim. É um moldador, assim, de personalidade. Eu sempre vi o Clark Kent, do Christopher Reeve, uma espécie de George Bailey com poderes, assim, né? Então tem muito essa ligação, assim, pra mim. É um filme muito querido pra mim, por isso. E eu acho, assim, o ser motivo de chacota era justo, assim. Realmente não tinha tido nenhum filme de super-herói realmente digno. Tinha tido um do Batman bem no lado da palhaçada, na linha daqueles seriados. E até, Marcelo, Bang, Crash, lembra? E até assim, a imagem que se tinha de adaptação de quadrinhos era essa, né, cara? Até a gente participou, né, William? Eu e você daquele do podcast Cinema Aventura lá com o Damiani. E a gente falou até disso, de que assim como 2001 deu credibilidade e honradez à ficção científica, o Superman deu honradez e credibilidade a esses filmes de super-herói que você vê a Marvel hoje destruindo a DC, né? Então, assim, começou um filão ali, porque realmente eram filmes mal feitos mesmo, era justo. Era B, né? Era B. Era justo esse preconceito. E eles realmente... Tanto os produtores, que, como vocês falaram, levaram a sério, como o próprio Christopher Reeve também. Ele ganhou o papel muito por isso, né? Os caras viram, esse cara tá afim, ele tá levando a sério isso aqui, não tá levando como um filme de gracinha. Ele tá atuou de uma forma muito séria também, né? Exatamente. Eu acho que todo o elenco ali, porque eu revendo o filme, né, não lembrava tanto quanto vocês,
Mas eu, ao rever o filme agora, achei muito legal porque é aquele filme do final da década de 70 e você tem uma turma ali de atores que nós cinéfilos conhecemos, né? Então, porra, você vê Trevor Howard no início do filme, né? Já de cara, né? Já de cara, claro, Marlon Brando eu lembrava que estava no filme, mas, porra, Marlon Brando... Susana York, Maria Schell, aí Glenn depois Ford, o Glenn Ford, que eu lembrava também que era o pai adotivo, né? Do super Terence Stamp. Então, porra, você vê toda essa galera e você, pô, já dá, né? Quem conhece ali aqueles rostos já fica... É legal, tem essa conexão. Não, e valoriza qualquer... Dá respeitabilidade a qualquer filme, sim, sem dúvida. Como o Alec Guinness tinha dado pro Star Wars um ano antes. Ajuda. Só pra complementar, assim, o que o Marcelo falou, não só foi um filme, assim, respeitável nesse sentido, como também eu considero eu acho que ele é o filme definitivo de super-herói, justamente por estabelecer uma série de chavões que são usados até hoje, né? Essa coisa da origem, né? Essa coisa... da descoberta, né, da autodescoberta desse herói, os poderes, o clímax dessa coisa... A filosofia dele. Total, Isso é uma coisa muito usadora. Você pega um filme como Batman Begins, Homem-Aranha, são filmes que pegam todo esse filão, essa cartilha, ela segue, cara. A própria adaptação do Homem de Aço do Zack Snyder traz isso. Vocês falaram também sobre a seriedade, né, desde o projeto e eu acho que tocaram num ponto importante que me faz não gostar tanto principalmente do terceiro e do quarto, né? O terceiro eu sei que o Marcelo vai defender, tem a luta do super-homem bom contra o mal, tem algumas coisas que se salvam. O quarto não. É justamente o excesso de gracinha, né? Porque, sim, o primeiro filme a gente já tem bastante humor, né? Muito no personagem do Mas Ned tem na Beatty, medida do certa, Oz, eu por acho, exemplo, no próprio personagem do Luthor. O próprio Gene Hackman também, né, cara? Gene Hackman. A gente tem personagens caricatos, né? E eu vou te dizer, Alexandre, que tinha que ter, porque o Superman é muito sério, né? Tem que ter gente engraçada mas do lado isso não dele. domina o primeiro filme. Ele é meio Mickey Mouse da parada. E acho que nem domina o segundo também. Mas vou te dizer que eu acho o Gene Hackman uma das melhores coisas aí nesses dois filmes, ele arrebenta. Ele é sensacional, né? Muito engraçado. A parte do humor do filme é muito boa, mas vocês comentaram isso da seriedade, isso não foi uma coisa exclusiva dos produtores. Até interessante isso na origem, né? Porque a ideia realmente de fazer o filme foi do Ilha, que estava um dia andando por Paris, né? Não sei se vocês sabem dessa história. Estava andando por Paris em 1973. E ele viu um anúncio da marca do Zorro, né, com Tyrone Power, Basil Rathbone, e ele teve a ideia, puxa, podia fazer um filme épico do Superman. Quando ele foi falar com o pai perguntou, o que é o Superman? Ele nem conhecia, não sabia, né, do que se tratava direito. E quando essa questão da seriedade, aí eles entraram em contato, o Pierre Spengler, que era amigo do Ilha, ele foi para Nova York conversar com os caras da Warner que tinham os direitos. E o cara ficou 6 semanas lá negociando porque eles queriam justamente que o filme fosse sério. Eles queriam informações sobre o roteiro, sobre os atores. Eles queriam que a lenda americana fosse preservada. Então o Superman tinha muito disso de imagem dos Estados Unidos que eles queriam preservar como uma lenda americana. Então começou lá atrás. Não foram só eles que acharam depois, né, com o Donner entrando no projeto. Todo mundo mais ou menos falava a mesma língua ali. Por isso que acabou indo nessa direção, né? E o filme teve até uma certa... Ele até anteviu um pouco a época dele. Porque ele veio um pouco depois, o pessoal já começando a encher o saco da cultura hippie e de contracultura e de protestos e contra a guerra do Vietnã. Já tinha meio passado essa fase. Nova Hollywood, né? E que ia chegar na fase do Reagan, assim, a coisa um pouco mais conservadora, voltando a ser patriota. E o Superman é patriota até medula, né? É uma coisa mais séria, mais conservadora. Convenhamos que isso é um ponto que incomoda muita gente. Aliás, não só nesse filme, mas esse filme exacerba isso. Né? Esse filme tem uma frase que me irrita, que é aquele negócio da estou aqui para defender o American Way of Life. Mas isso soa até, cara, ingênuo e tem até ele é ingênuo, né? Uma chacota ali da personagem da Lois Lane, né? Que fala, então você vai ter que lidar com um monte de político aí, porque, né? Vai ter que prender todos, vai ter que prender todos os políticos aqui. Mas você vê a seriedade na criação dessa história, você já vê logo em quem eles escolhem para trabalhar no roteiro, né? A história do Mário Puzo,
Né? Curioso isso, né? Pensar o Mário Puzo escrevendo a história, sendo que foi o autor, né, e roteirista também do Poderoso Chefão, né? E eles colocam o Robert Benton também. Que vai dirigir o Kramer vs. Kramer no ano seguinte. Isso, e Bonnie e Clyde antes, né? 67 é o roteiro dele, Bonnie e Clyde. Quem começa o roteiro é o Mário Puzo, mas ele acaba entregando lá para os produtores um roteiro de mais de 300 páginas. Então os caras pediram para ele enxugar, não sei se vocês sabem dessa história, enxugar o roteiro, e ele falou, não, então eu saio fora. Ele saiu do projeto. E aí o que acontece? Eles contrataram David Newman e Robert Benton para dar uma enxugada nisso aí, trabalhar nesse roteiro e tirar muita coisa assim de humor que o Mário Puzo encheu. Tava exagerado. Isso. Tava exagerado. Assim, ó, pra vocês terem uma ideia, o Mário Puzo escreveu uma cena em que o Superman voa pela Itália e arruma a Torre de Pisa, velho. Então, assim... E vai ter no terceiro filme. Tem no terceiro? Vai ter no terceiro filme. Isso aí. E depois, assim, isso é ruim demais, aquele momento. Depois disso, volta, cara, inclusive. o Robert Benton sai do projeto, e aí o David Newman traz a mulher dele, a Leslie Newman, pra escrever os roteiros, escrever as falas da Lois Lane. Então, tipo assim, ó, ficou muito pouca coisa do Mário Puzo. Ele é acreditado como roteirista, mas ficou muito, muito pouca coisa dele mesmo. Até porque o Mário Puzo dava uma respeitabilidade que eles estavam precisando ali pra chamar a gente pro projeto. E o que fez o filme acontecer foi o Marlon Brando aceitar. A partir daí abriu a cachoeira. O Marlon Brando é o top billing ali, né? O primeiro nome é Marlon Brando, depois E Gene ficou Hackman. famoso porque ele ganhou 3,5 milhões pra fazer uma parte pequena, né? Que ele é ator coadjuvante do filme, né? Ele faz uma parte pequena que, assim, aparece central ao longo e tal, do mas... filme, né? Naquelas projeções, filme, lá naquele cafofo lá a Fortaleza assim, da Solidão. Dadas as devidas proporções, foi um recorde. Cara, ele pegou... Ele recebeu 3,7 milhões pra aparecer 20 minutos aí, distribuídos no filme. E, cara, ele ainda fez um acordo que ele receberia o lucro bruto doméstico do filme, né? Dentro dos Estados Unidos. Ele se deu muito bem. E uma outra porcentagem de 5,6% do lucro de distribuição no filme no exterior, cara. Caraca. O cara ganhou uma bolada, bicho. Ficou trilhardário só com esse filme aí, né? E ele se amarrou de fazer. O curioso foi isso, porque ele às vezes era um saco, né? O Marlon Brando às vezes ele ia fazer um filme sem a paciência nenhuma, mas dessa vez ele curtiu. E falava bem do filme e tal. Mas sabe que tem umas controvérsias, né? Tem aquele documentário Listen to Me, Marlon, que são as gravações dele e tal, pegaram essas gravações, montaram, fizeram um doc, narrado pelo próprio, e aí quando chega na parte do Superman, ele fala bem assim, ganhei 4 milhões para... Ele fala assim, ó, ganhei 4 milhões para aparecer num filme muito bobo. Ele fala assim, sabe? É uma voz dele falando, num filme bobo. Aí é ele sendo ele. Ele falando, né? Os diários do cara, assim. Então, mas o Richard Donner deu uma entrevista dizendo que ele tentou dar uma matada, assim, que ele vivia procurando o Donner e dizendo assim, mas por que um alienígena tem que ter aparência humana? Será que... ele queria... Será ele que tentou não pode dar colocar uma... só minha voz? Sabe, ele queria deixar só a voz e tal, e o Richard Donner... Ele chegou a ter uma ideia de que talvez os kryptonianos não tivessem fala, seriam sons eletrônicos que depois seriam legendados. Ele queria ganhar sem trabalhar, era isso. Exatamente. Mesmo, né? Então, cara era esperto, assim, né? Mas assim, isso que você falou é verdade, Marcelo. Tem um livro, né, que é escrito por um jornalista chamado David Michael Petru, que é um cara que acompanhou as filmagens. Aliás, desde antes de começar as filmagens, ele foi autorizado lá, sei lá, amigo de quem que ele era, ele acompanhou as filmagens até o final. E ele descreve, assim, como era o set de filmagem e tudo. E o Marlon Brando realmente estava muito integrado com todo mundo, tratava todo mundo muito bem. Não era um cara que estava lá, sabe, para ser um cara pedante, porque a gente sabe que ele era, né? Não era o cara do Apocalipse Now, né, Sérgio? Todo mundo pisava em ovos, né, quando ele chegou e tal. Ele era a grande estrela, realmente, do filme lá. E o cara realmente tratou todo mundo muito bem, mas é aquilo, ele estava lá pelo dinheiro... Tem uma entrevista com o Terence Stamp que diz que o Marlon Brando chegou para ele e perguntou assim, você leu? Né? Você leu? Ele falou, o livro. Ele falou, eu não li, porque eu tô precisando de dinheiro, eu tô querendo dinheiro, e vai que eu ia achar que era uma porcaria. O cara chegou pra fazer, ele não sabia nem quais eram as falas. Mas eu até entendo, assim, pro lado dele, né? Pra formação do Marlon Brando, realmente fazer um projeto como Super-Homem naquela época, ele devia achar um filme comercial, não é a minha praia, né? Ele tava no auge, né? Imagina, um cara dos dois poderosos chefão.
depois Apocalipse Now. De repente ele entra pra fazer um filme de super-herói, de quadrinhos, Na época que era mal visto, como a gente falou, né? Não é que nem é dá hoje. Pra entender, né? Não é que nem é hoje alguém fazer um filme da Marvel, é diferente. Ou do Harry Potter, ou como foi, né? Não, é diferente, já tinha um certo prestígio. O Christopher Reeve, o contrário, né? Um desconhecido. Eles tentaram até o Robert Redford, uma cacetada de gente aqui. Um monte de gente. Se você vê, o Sylvester Stallone estava interessado em fazer, Burt Reynolds, Paul Newman ofereceram papel pra ele. Até o Schwarzenegger queria. Isso. Mas ali eu acho que eles acertaram, que eles viram o seguinte, pô, a gente já tem um monte de ator conhecido aqui. Sim. É bom que o Superman seja um cara novo, porque senão é que nem aconteceu no Amadeus, até o Milos Forman pensou isso. Porra, eu não posso botar um ator famoso, que eles estavam pensando Dustin Hoffman ali, que não vão ver o Mozart ali, eles vão ver o Dustin Hoffman interpretando o Mozart. Uma sacada boa fazer isso. Sim, né? sem Até dúvida. O filho do John Wayne teve envolvido aí, foi, né, o Patrick Wayne, mas parece que ele abandonou por conta do John Wayne ter sido diagnosticado com câncer e tal, então ele foi cuidar do pai. Senhores, se vocês me permitirem, eu posso ler aqui uma lista dos atores que foram cogitados e convidados, se vocês permitirem. Fala aí, aqui, manda ver. Olha só, cara. Robert Redford, Paul Newman. O Paul Newman, ele foi convidado depois pro papel do Marlon Brando. Também recusou. Dizem que ofereceram pro Paul Newman, você quer fazer o Super-Homem, Lex Luthor ou o Jor-El? Aí, ó, Arnold Schwarzenegger, na verdade ele não foi convidado, ele fez campanha pra participar do filme, né? Sylvester Stallone também fez campanha, foi recusado, foi considerado italiano demais. O Bruce Jenner, cara, foi cogitado. Decatleta. Clint Eastwood, Steve McQueen, Christopher Walken, Warren Beatty. Warren Beatty chegou até a experimentar o figurino, tá? Se sentiu ridículo, falou que não ia participar. Muhammad Ali, Charles Bronson, Burt Reynolds, Charles Bronson é Chris demais. Christopherson, Nick James Nolte disse que o Ryan Nick Nolte queria fazer o Super-Homem como se fosse um esquizofrênico. Nicolas Cage também, Sam né? O'Neill, cara. Chris Christopherson. Ó, Sam Elliott, Jeff Bridges e até o Neil Diamond, cara. Neil Diamond. Neil Diamond, velho. Incrível, E tem uma né? história também que o dentista da mulher do Salkind ali também foi fazer um teste lá, mas parece que o cara tinha um ar assim que passava uma coisa meio sombria. Ele não era ator, né? Tem o teste dele até, né? Tem o teste, Mas um cara que ficou contratado, assim, num primeiro plano, você tá contratado, a não ser que a gente não ache ninguém, foi o John Voight, né? Não sei se vocês sabem disso. John Voight. John Voight tava contratado. Se a gente não achar ninguém, é você. Cara, mas pensa nessa galera toda aí, você consegue imaginar alguém no lugar do Christopher Reeve? Nem a pau. Mas nem a Não pau. dá. É aquele casamento perfeito. Não dá. Mas Porra, ele não foi Neil o caso Diamond. de... assim, o povo botou a cara nele, é ele. Não, porque ele era magrinho, ele era um cara... Ele malhou bastante. Ele foi conquistando aos poucos. Ele diz que ele foi fazer o teste de elenco com... Ele pegou lá o casaco mais cheio que ele tinha, assim, né? Pra ficar como se fosse musculoso, mais cheio e tal. Porque realmente ele era magro e passou depois a fazer musculação. Puxou um ferro legal. Pra chegar Como no o David papel. Prowse, que foi o Darth Vader do... Agora, Dizem que o Richard Donner ignorou a foto dele 2 vezes aí até. Aham. Agora, pensando assim no Christopher Reeve, é um negócio difícil de fazer, mas pensando no Christopher Reeve como um desconhecido, pra mim fica ainda mais interessante aquela cena do helicóptero, né? Porque se você pensar assim, você tem todo aquele prólogo ali da adolescência, da juventude do Super-Homem, né? Aquele negócio de correr com o trem, não sei o quê, descobrir alguns poderes, e aquilo ali é outro ator, né? Eu até acho engraçado aquele ator com uma peruca. Ele é meio ruinzinho, né, cara? Esse ator claramente ali, cara. uma peruca também, aquilo ali me incomoda um pouco. Jeff ele chegou a fazer teste também, né? Ele é um cara estranho, ele é meio ruinzinho, revendo aí assim, você fala, vê, esse cara aí... Quer dizer, até ali você não viu o Christopher Reeve, né? Não. Aí depois... Mas ele é bem parecido no filme ali. Depois você Lembra tem um muito. plano do Super-Homem, que acho que é o primeiro plano que eles filmaram do Super-Homem voando, que é aquele dentro da fortaleza lá, que ele sai em direção à câmera, você não vê que o Christopher Reeve ali, não dá pra ver, né? Ele Não.
trajado mas de quando chega super-homem. perto dá, cara. Não, dá Isso. porque você conhece o É, Christopher a gente Reeve. sabe que é, né? Não, Mas ele assim, passa ó, bem perto da câmera. Não, né? Marcelo, Quando mas ele eu tô voa dizendo lá o de seguinte, você não longe. conhece o ator Christopher Reeve. Não, Você tá você indo é no moleque, cinema pra é. ver, você não sabe quem é Ah, Christopher sim, é. Reeve. Não. Aí passa Exatamente. um cara ali. Ah, legal, super-homem. E depois você vê ele como Clark Kent. É legal até ressaltar que É? passam-se 12 anos ali, né? Que ele tá naquele Sim. negócio. Ele ficou aprendendo, né? Pô, É, 12 anos. é, Então, assim, eles muda a falam feição, ele fica mais maduro e Foi tal. uma né? faculdade com pós-doutorado ali. É isso aí. Mas eu quero dizer assim, depois você vê primeiro o Christopher Reeve como Clark Kent. De repente, se você É. lembra do ator de algum outro filme menor, você fala, ah, legal, olha lá, Clark Kent e tal. E aí tu vê o super-homem mesmo, ele caracterizado, você vê um plano do rosto dele naquela cena do helicóptero, né? Que dizem que eles E levaram... o filme segura bem nesse sentido, 12 né? Que meses passa pra bastante fazer. tempo, né? E dá ele vai te criando um clímax, né? Então no é minuto bacana, 50. ficou bem feito, né? Ele demora 50 minutos pra aparecer como Superman. O Christopher. Exatamente 50 minutos. E isso E, na pô, versão de 2 horas e 20, É, né? Porque na tem uma versão 2 versão horas e pouco, estendida de 3 horas e pouco. Uhum. Que assim, cara, a gente pode facilmente dividir esse filme em duas partes, né? A parte no Kansas, que eu acho maravilhoso. Tem aquela visão, tem uma coisa assim meio... Tem essa coisa meio Frank Capra, mas tem uma coisa meio bucólica, meio David Lean, assim. É muito bonito isso aí. Um cinema clássico, assim, uma coisa muito... Tanto que, pô, trazer o Glenn Ford vai puxar essa marca também, né? Essa coisa mais... E é engraçado que até tem gente até que acusa essa primeira parte de ser arrastada e tal. Mas depois, quando entra o Christopher Reeve, e a gente tem um contraste com essa coisa da cidade, a correria, tem uma... Dentro ali da redação parece que tá assistindo Todos os Homens do Presidente, assim, é uma doideira. E... ele muda completamente, ele começa com um filme sci-fi, e eu gosto pra caramba disso, a gente até não comentou, mas... Esse começo dele em Krypton, eu acho muito legal, que é um negócio meio Star Wars, uma coisa meio fria, meio Mas é meio inóspita, Star Wars assim. porque era equipe boa parte de Star Wars também. Né? O John Barry, né? O Exatamente. desenhista de produção. E lembra muito mesmo. E aí Lembra a muito. gente, pô, vai lá pro Kansas, né? E aí depois o filme te lembra que esse cara é um alienígena e tudo mais. Aí pô, tô vendo um filme de ficção de novo. Pô, é verdade, sabe? Dá aquele clique, assim. E muda completamente o ritmo do filme, né, cara? É muito legal essa sacada. Eu gosto assim, de todas essas 3 partes, eu gosto de tudo. É muito bom, eu também acho. E eu assim também gosto como de tudo. Star Wars, né, cara, a gente tem que fazer reverências ao John Williams, né? Porque os 2 filmes começam com a música dele arrebentando e já te conquistando de cara, cara. Sim. Arrebentando, cara. Star Wars é já no sonzeira. título, Star O Wars tema tá... principal é Né? sensacional. Eu não sei se vocês percebem, mas tem tema de Guerra nas Estrelas que ele usa no Super-Homem. Não o tema Sério mesmo? principal, tem. É. Tem um pedaço assim que eu reconheci. Eu falei, cara, ele usou isso no Guerra nas Estrelas. Não, é muita. E mesmo a parte de Krypton, se vocês olharem a parte de Krypton, a trilha, que é muito bonita, né? Que logo que ele começa a mostrar Krypton, aquilo lá é muito assim falou Zaratustra, né? Com o começo de 2001. Inclusive com a percussão no final, é muito chupado daquilo, se vocês prestarem atenção. Ouçam depois de novo, né? Quem não lembra dessa cena, a parte de Krypton é muito parecida com isso. Ele deve estar fazendo reverência ao 2001, né? Sim, sim. E Então, eu acho que E tem outras... o diretor de fotografia, o Geoffrey Unsworth, Que é de 2001, foi né? vital aqui. E que E fez que foi 2001. o cara que fez o filme funcionar, porque tinha que o homem saber voar e tal, e ele conseguiu fazer isso. Agora, vocês sabem que a escolha original não era o John Williams, né? Era o Jerry Goldsmith que era pra fazer. Só que Curioso, o filme né? demorou tanto pra acontecer que aí depois o Jerry Goldsmith não podia, aí ele falou com o John Williams que acertou, depois atrasou de novo, ele voltou a acertar com o Goldsmith e depois no fim ficou o John Williams. Ainda bem, né? Quer dizer, não sei como teria sido a trilha, mas a gente não consegue imaginar uma outra trilha que não é. Não, cara, virou a marca mesmo. E assim, E eu acho o John Williams o maior compositor da história do cinema. Eu acho que é maior que Morricone, maior que o povo todo. E talvez seja a trilha melhor dele, cara. E olha que ele tem umas 20, a 25 Difícil, excelentes trilhas, né? O cara é um fenômeno. né? essa sequência toda ali, quando ele vai pra Fortaleza da Solidão, fica aqueles 12 anos lá. Tem essa cena que o Fred fala que ele vem, assim, voando, muito legal, assim, de frente à Eu gosto da trilha câmera. inteira. E Eu aí, vou botar o disquinho cara, inteirinho. quando vai aquela cena do helicóptero, que daí ele percebe aquele perigo todo e tal, e aí ele já tem uma cena pro Superman do George Reeves dos anos 50, do seriado, né?
que ele se transformava lá dentro de uma cabine. Daí ele vai pra uma cabine e a cabine não é fechada. Ele olha pra aquilo assim, e aí vem aquela cena clássica dele arrancando assim os botões, aparece o símbolo, ele se transforma numa porta giratória, que a câmera começa... Cara, aquilo é de arrepiar. A porta giratória eu volto a ser criança. É bem uma atualização da cabine telefônica, né? Se você pensar, porque é Nova York daquela época ali, né? A porta giratória, devia ser uma novidade, ó, que legal. Tal. Agora eu vejo outras referências assim, e aí não sei se é coisa da minha cabeça ou se era assim mesmo a personagem da Lois Lane, por exemplo. Eu vejo a Lois Lane como repórter naquela redação, me lembra muito a Barbara Stanwyck nos filmes do Frank Capra, né? A relação que ela tem com o chefe. Me lembra a Rosalind Russell no His Go Friday, eu ia falar isso também. E eu acho sensacional também a própria química dela com o Clark. Ela tem uma vivacidade, um sarcasmo. O Clark, ele é muito sério, né? Então isso vai complementar a química dos dois, assim. Eu achei ela perfeita no papel, ele tá numa friend zone gigantesca ali. Total. Ela tem ela faz umas perguntas meio safadas, assim, pra ele. Ela é sensacional, mas cara. assim, o personagem dele, Clark Kent, é um personagem, né? É um personagem. Quando ele tá super-homem, né? Tem aquela cena lá na cobertura dela, que aliás eu achei engraçado que tem um crítico que diz que a maior mentira do filme é ela morar numa cobertura com salário de repórter. Exatamente. Exatamente. Em Nova York. Em Nova York. Mas... No centro de Nova York, né, cara? Mas quando tem aquela cena... Pô, aquela cena ali não é feita para crianças, né? Não. Porque é cheio de... Não mesmo. De duplo mas a criança não se toca. Não se toca, mas eu achei interessante. Tanto que a gente assistiu criança e ninguém se ligou, porque não. Eu acho que eles tiveram ali uma preocupação, assim, de fazer... Porra, o Clark Kent é o quadradaço, né? Quadradaço. Então vamos botar o super-homem, pelo menos com uma certa malícia, pra também não achar que o super-homem é um bananaço, né? O que funciona mas ele perfeitamente, é ingênuo, mesmo né? assim você vê que ele é uma pessoa muito pura, assim, né? Eu não minto nunca, né? Ele fala. E sabe uma coisa que eu acho interessante nessa cena? Pra mim ali tem uma coisa que se consolida, assim, né? A gente teve ali adaptações de Superman, esqueci o nome do cara, alguma coisa Collier, que era de rádio. Teve o George Reeves na série. Pois é, você sabe que o cara do rádio e a mulher que interpretou a Lois Lane, eles estão no filme também, né? Mesmo, não na sabia. Cena do trem. Naquela cena do trem. É o Kirk Allen. Que fazia no rádio primeiro e depois fez a primeira série de televisão. Né? Série de televisão. Eles são os pais da Lois Lane, porque ali era pra ser a Lois Lane criança. Pra ser a Lois Lane na versão criança, estendida você sabe que é a Lois Lane. Né? Mas sabe o que eu ia dizer dessa cena é que ali fica assim, ó. Fica impressa a marca do Superman, que é aquela coisa... Pô, eu não sei como é que é pra vocês. Eu li os quadrinhos e tudo mais, e a gente tinha muito essa coisa de que o Superman, quando ele aparece, ele traz uma coisa de segurança, assim. E eu acho que o Christopher Reeve fez isso de uma forma tão perfeita. Ele passa tanta serenidade, tanta calma. Tu sente que ele nunca perde a paciência. Quando ele chega assim, tu sente que o negócio tá seguro. Ele passa uma confiança muito legal. Mas ele ficou 12 anos estudando com o pai lá no Polo Norte, pô. Foi quase um negócio sereno de monge, mesmo. Né, cara? O cara ficou sereno mesmo. Aliás, eu acho que negócio essa cena pra mim, ali, cara... Mas conclui aí que eu quero falar um negócio sobre isso. Eu queria dizer é que quando ele aparece aí, pô, fica cravado a marca, assim, do Superman do Christopher Reeve, que é essa coisa justamente da serenidade, assim, de um cara que tem um controle total das coisas. Eu acho isso tão foda, porque a gente lia os quadrinhos e aquele negócio, isso tava sempre ali, mas tu meio que não percebia. Mas aí quando tu ia assistir o filme, e aí ele interpreta o Superman dessa forma, tu fala, caraca, velho, eu acho que eu nunca tinha me ligado disso. E é exatamente isso, esse cara entendeu o personagem, né? É muito foda isso, cara. Eu fui me ligar disso anos depois, assim, sabe? E ele o Christopher Reeve que trouxe o lance do Clark Kent ser, assim, nerd, né? Nerdzão, de gaguejar. Jacote, que aumenta medroso. Realmente, assim, muita gente zoa, né? Uma zoação eterna do Superman, tipo, pô, o Clark Kent e o Superman são obviamente a mesma pessoa, como que as pessoas não se tocam, Só né? por causa de óculos. Basta tirar o óculos.
Mas, pô, ele é tão besta, tão atrapalhado, meio Jerry Leerzão, assim, que realmente você jamais imaginaria que esse cara é o Superman, pô. Ele anda mais recurvado, tem um trabalho ali de atuação do Christopher Reeve muito bom, cara. O cabelo é diferente também, né? Você não vai achar que aquele idiota é o Superman, pô. É muito diferente a personalidade, não é só a aparência. É uma puta sacada, né, bicho? Porque, assim, ele é um cara, assim... Existe essa... O filme traz, nesse diálogo quando ele vai pra Fortaleza da Solidão... O Jor-El, né, o Marlon Brando fala pra ele, as pessoas nesse planeta são boas, elas querem ser boas, elas precisam de um exemplo. Então ali já fica incutida essa visão assim quase que messiânica, cristã do personagem, né, que ele tem e tal. E teoricamente, em termos de caráter, de personalidade, ele é um próximo Jesus Cristo, é uma coisa meio que perfeita mesmo, assim. E o pai dele é meio Deus, é um pouco isso mesmo. E até esse lance dele ir pra Fortaleza é meio que como, sei lá, deve ser a passagem de Jesus no deserto. Jesus pelo deserto. Uma aprovação, né? Mas o que eu acho incrível é que é o seguinte, ele é essa pessoa, ele é essa persona aí e tal. E pra se disfarçar no nosso meio, ele assume essa coisa do covarde, né? Do hipocondríaco, do fracote. E é engraçado, porque parece assim a visão desse cara perfeito, a visão que ele tem da gente mesmo. E funciona, né, cara? E é legal no filme estendido. Em geral, eu não gosto de filme estendido, não. Muitas vezes eu vejo como, assim, uma certa forma de ganhar dinheiro de novo, né? Que não deixa de ser, né? A versão estendida eu gosto, porque ela tem umas cenas legais, e uma delas é exatamente ele, logo depois de ter se revelado como Superman, conversando com o pai, né? E o pai dizendo, você tem que ter personalidade secreta assim pra proteger as pessoas que você ama. E também pra não ficarem o tempo todo enchendo o teu saco pra você resgatar alguém, porque senão você não vai ter vida. Isso aí tem na versão original também, Marcelo? Tem um pouco, né? Então, só aproveitando essa questão de versão estendida e versão original, parece que tiveram 3 versões do filme, né? Pelo que eu vi, até achei um site interessante que ele fica comparando as versões, né? Você tem a versão original, que acho que é essa de 2 horas e 20 e poucos, aí na década de 80, logo eles inseriram mais 8 minutos no filme, e aí então virou uma versão que chamaram do diretor, né? 2 horas e meia. E depois tem essa versão de mais 40 e poucos minutos, né? Que virou a versão estendida. Pelo que eu vi ali, até revendo a versão original também, né? Eu vi a estendida primeiro, depois fui ver a original. Se você comparar as duas, você não tem muito mais sequências na versão estendida. O que acontece é que ele pega as cenas e ele vai esticando, né? Você tem mais plano. Não, mas tem cena nova legal, sim. Não, tem uma cena ou outra, acho que é aquela dos tiros, né? Aquilo é muito legal, não né? tinha a cena que o Superman volta pra salvar lá a Tashmaker lá, a senhorita Tashmaker, que tá caindo no fosso lá dos cachorros e tal. Aquilo não tem na versão original, né? Aquilo você tem coisas novas, mas não é tanto assim, né? Você tem um pedaço, por exemplo, um exemplo que eu falo de versão... Eles estendem a cena, né? Aquela questão da Lois Lane no trem, né? Menina. Você não tem na versão original... Mas tem sim. Não, você tem a menina lá, mas você não sabe que é a Lois Lane. Você não sabe que é a Lois Lane. Você tem uma garota... Sim, pode ver. Você tem uma menina garota, normal. Sim, a menina uma menina normal na versão original. Lá... eu vi a versão original, e que eu tenho em Blu-ray aqui, assisti essa, né? E lá aparece no trem, nossa, você tem uma imaginação, Lois Lane, eu tenho que reconhecer mas você deve ter visto, de repente, a versão do diretor. Pode ser. Porque essa versão gigante de 3 horas e 8 minutos, e realmente eles esticam algumas cenas, né? Esticam de forma desnecessária, acho que até quebra um pouco o ritmo do filme. Por exemplo, quando os amigos lá do Clark, lá no Kansas, eles estão indo embora e deixaram ele para arrumar as coisas depois do futebol, o carro, a quantidade de cenas que mostra o carro na estrada, um negócio assim, é muito longo. Mesmo o caminho dele, o passeio lá pela neve, até chegar para fazer a Fortaleza da Solidão, depois o passeio lá do Otis, até ele chegar na Mansão do Luthor, é tudo muito estendido, muito longo realmente aquilo. E por que foi isso? Essa é a versão que eles chamam de versão do Salkind, porque por algum motivo contratual, eles tinham assinado um contrato que quando o filme passasse na televisão, eles iam ganhar por minuto exibido. Então, quando eles foram apresentar a versão pra TV, eles puxaram um monte de cena possível pro filme ficar o mais longo possível. Aí aquele filme é a versão de 188 minutos.
né? São Jaguara, né? Então eles colocaram tudo isso e tem umas cenas que realmente são muito longas. Logo que a gente, como fã, a gente quer ver uma versão de 5 horas, né? O que tivesse no filme eu ia gostar de ver, mas analisando criticamente, realmente perde um pouco o ritmo do filme. Né? É desnecessário aquilo. Tu sabe, eu não sei se... Uma coisa que eu queria comentar, não sei se vocês sabem, mas... A gente até já comentou, né? Não sei se foi o Fred ou o Marcelo, que o que trouxe credibilidade para a produção foi a contratação do Marlon Brando. E foi o que atraiu também o Gene Hackman, né? O Gene Hackman ganhou 2 milhões. E o diretor ganhou 1 milhão. Depois vai gerar uma série aí de processos, né? Contra o Saul Kind, inclusive o próprio Christopher Reeve. Porque o filme teve 58 milhões de orçamento, gerou mais de 300 milhões em bilheteria. E vai gerar uma série de processos aí, de reivindicações aí e tal, de cachê e tudo mais. Começa a entrar grana, né, amigo? Mas essas decisões... Primeiro que a primeira opção de direção, as primeiras decisões tomadas foram Marlon Brando como Jor-El e Guy Hamilton como diretor, né? E essas duas decisões acabaram trazendo uns problemas logísticos entre eles, né? O primeiro deles é que o seguinte, haviam cenas que seriam feitas na Itália e cenas que seriam feitas na Inglaterra. E na Itália, o filme Último Tango em Paris foi considerado obsceno. E por conta de todas as histórias de bastidores que vocês sabem também do filme, o Marlon Brando foi considerado um depravado. E assim, se ele pisasse na Itália era declarado, ele seria preso. Então assim, não poderia filmar na Itália. Por outro lado, na Inglaterra o Guy Hamilton estava devendo uma grana que, se ele trabalhasse ali, ia sobrar um mês, assim, pra ele. Não era grana, não. É o seguinte, primeiro teve o lance que a Libra ficou muito desvalorizada nessa época, até a Margaret Thatcher começaria a resolver isso. E a Lira da Itália ficou cara, então assim, eles viram, é melhor a gente fazer na Inglaterra. E aí o Guy Hamilton falou, cara, eu não posso morar na Inglaterra mais que um mês, senão eu me ferro pelo imposto. Tributário. Os tributários lá. E aí ele dançou. Eles tiveram que correr atrás. Os caras tiveram que escolher entre o Marlon Brando e o Guy Hamilton saiu fora. Eles já tinham começado a construir cenários, inclusive. Já. Eles fizeram Seria o Guy Hamilton. Mas só voltando um pouquinho, William, você falou do Guy Hamilton, mas vocês sabem qual que foi o nome inicial que eles tinham pensado inicialmente para esse filme? Hoje a gente não vê isso ser comentado em muitas entrevistas, né? Isso tem nesse livro. E é engraçado que esse livro foi escrito na época que esse cara não era o gigante no qual ele se tornou. Eles tinham assistido 2 filmes que tinham chamado muito a atenção deles e foram atrás desse diretor, que era o The Sugarland Express e Encurralado. Olha só. Só que nessa fase, o que aconteceu? O Tubarão estava na fase de edição. E aí eles ficaram meio assim, chamamos esse cara ou não chamamos? Imagina, um moleque praticamente, né? Chamamos esse cara. E ele queria, né, sério? Ele queria, ele se interessou, ele quase acertou. Eles chegaram depois a apresentar uma proposta, sabe, de contrato, eles acharam muito alto e falaram, espera um pouco, vamos ver o que vai acontecer com o Tubarão. Aí quando aconteceu o Tubarão, né, que acabou sendo aquele estouro, eles foram atrás do cara. Ficou caro. Salário pequeno. Não só ficou mais caro, como ele já estava envolvido em contatos imediatos, tudo, acabaram perdendo o Spielberg dessa. Ele recusou, né? Mas a ideia inicial era o Spielberg para dirigir Superman. E depois eles ainda passaram, antes de chegar até no Guy Hamilton, eles passaram pro William Friedkin, o próprio Coppola e o John Guillermin, que tava lá, tava fazendo King Kong e tal. E aí chegaram no Guy Hamilton, né? Mas essa história do Spielberg é interessante, né? Sim. Como teria sido Superman dirigido pelo Spielberg. E o Richard Donner entrou pela Profecia. A Profecia fez um puta sucesso. Isso. Ele ficou valorizado. E assim, ó, quem convenceu, né, a esposa do Saul Kind aqui, convenceu ele assim, assiste esse filme aqui, A Profecia. E ele ficou maravilhado com o filme, especialmente com a bilheteria, né? E aí foi a esposa dele que sugeriu, assim. E aí ele gostou e acabou chamando o cara. Uma coisa que a gente não falou aí também, né? Que, foi um esforço tremendo porque eles filmaram o segundo junto, né? Eles estavam filmando os 2 filmes ao mesmo tempo, né? Tanto é que, uma coisa que me causou estranheza, assim, por não conhecer essa história, né? Fui conhecer depois, pesquisar o filme. É que, de cara eu não lembrava que começava o filme com Terence Stamp e aqueles outros 2 lá, né? Aqueles 3 vilões. Eu falei, peraí, os caras já estão mostrando esses vilões que eu sei que não estão no filme, no Super-Homem, no primeiro Super-Homem, né? Eu sei que estão no segundo. Como é que eles fizeram isso já pensando no segundo?
Porque foi junto mesmo. Quem tá ouvindo a gente pode pensar assim, terminou o primeiro e na sequência fez o segundo. Não, era junto mesmo. E pior, né? Eles filmaram os dois e chegou um momento ali que o Salkind ficaram sem dinheiro. Eles estavam sem dinheiro para terminar o segundo. E aí ficou uma discussão com a Warner lá, porra, vai, não vai, não sei o que. A Warner não queria colocar mais dinheiro, porque ela inicialmente ia só distribuir Mas a Warner começou a ver os dailies da parada. Os dailies e começou a gostar, né? Só que aí eles fizeram o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos lançar o primeiro e depois a gente termina o segundo. E aí parece que nessa de terminar o segundo que o Richard Donner dançou, né? Ele já estava tendo um relacionamento bem difícil com os produtores. Não, e tem uma história disso aí, até de fazer filme junto, que os Salkinds tinham feito 2 filmes dos 3 Mosquiteiros juntos, a mesma coisa, ao mesmo tempo os dois. Só que sem falar, né? Sem falar pra galera. Então, assim, eles pagaram pra todo mundo como se fosse um filme só grandão. E lançou os dois separados. Isso deu uma cagada jurídica gigantesca. E a Vingança de Milady, né? Exatamente. E mudou a lei, assim. Então, assim, pros Superman eles já tiveram que pagar as 2 vezes mesmo. Já não tinha mais jeito. Mas eles tinham já esse know-how, e quem tinha feito esses 2 filmes dos Mosquiteiros com eles era o Richard Lester. Então eles tinham o Lester como homem de confiança e já botaram ele como possível substituto do Donner se desse algum problema. E foi o que aconteceu, né? Então ele já tava ali, tipo, Lester, fica esperto, que qualquer coisa se assume. Puxar o tapete do Donner. E o Donner brigou com o Spengler, e aí, cara, ferrou, ele dançou pro... Então, não, mas ele foi chamado, né? Quando o Donner brigou com o Spengler, eles não se falavam mais, o Donner não se falava mais. Então eles trouxeram o Lester pra servir de comunicador. De elo de confiança. Então, assim, um falava pro outro, mas o Donner ficou muito incomodado da presença do Lester lá, porque era um diretor conceituado, que tava lá meio assim, olha... Você tá na marca do pênalti, entendeu? Que era o que aconteceu realmente, né? Foi realmente não, é o reserva já aquecendo ao lado do gramado, né, amigo? Sacanagem. E o Lester tinha dirigido os filmes dos Beatles, né? Tinha dirigido A Bossa da Conquista, ele tinha realmente certo nome. E um cara ligado à comédia, né? 2 dos filmes dos Beatles ele dirigiu. O Hard Day's Night, né? E o Help também. E ele adorava fazer esse tipo de cinema mais descompromissado e brincalhão, que realmente aí a partir do Superman 2 vai ficar mais brincalhão. Tem né? aquele filme de 67 também, com o John Lennon, ele dirige, o How I Won the War, né? O outro. Ele também dirige, realmente Richard o 2 é muito mais puxado pela comédia, né? Mas eu ainda gosto muito dos 2, vocês não gostam, né? Sombria também. Eu odeio o 2, cara. Eu sou o único que gosta muito do 2. Eu gosto muito do 2. Acho que o 2 tem umas furadas boas. Cara, eu odeio demais o 2, velho. Odeio, cara. Eu acho que você tá sendo muito rigoroso, William. Principalmente a versão do Donner ali eu achei bem digna. Bem digna. Eu não lembro a versão do Lester, né? Sabe que eu até discordo disso, viu? O quê? Da versão do Donner. Eu gosto mais da do Lester. Eu gosto mais da do Lester, assim, disparado. Eu gosto mais do Superman 2 do Lester do que do Donner. É claro que a do Donner também, a gente tem que dar um desconto que realmente tem cena que eles puxaram de teste de elenco, assim. Ele não foi feito de verdade por ele, né? Eles tiveram que fazer uma macarronada ali. Acabado, vamos dizer assim. E o do Lester é um filme todo acabadinho, bonitinho. Então eu tenho que reconhecer que é um pouco sacanagem com o Donner a comparação. Eu vou ser justo e dizer que eu não revi a versão do Lester, então não lembro. Mas eu revi a do Donner e realmente, eu acho que tem umas gorduras ali, umas coisas... É uma das grandes coisas aí do roteiro, né? Aliás, no roteiro a gente até esqueceu de falar, né? Porque quando o Donner foi contratado, você tinha falado do David Newman, né? Mario Puzo e tal, mas ele aceitou desde que ele trouxesse o Tom Mankiewicz para fazer o tratamento final. Então o tratamento final do roteiro foi do Tom Mankiewicz. Que era filho do Herman do Cidadão Kane. E tinha feito roteiro pro 007, né? Tem uma conexão de James Bond com o Superman, né? Eles filmaram no estúdio, que é o 007 Stage, né? 007 Stage. Eu quero explicar o porquê que eu odeio o 2, cara. Eu odeio o 2 porque é o seguinte, como a minha relação com o personagem vem já dos quadrinhos, e aí eu conheci só fui ver o filme porque era, o personagem que eu lia quando moleque. A minha relação é essa, assim, tipo, eu sei que ele é um alienígena, né, que ganha esses poderes na Terra por conta do Sol Amarelo e tudo mais. Então, assim, pra mim é muito claro, ele é um alienígena. Sim. No 2, cara, ele deixa de ser um alienígena, ele vira, sei lá, um unicórnio, um leprechaun, um duende, o que será que ele é? O cara perde poderes, é um negócio assim bizarro. Tem uma cena
que o vilão vai pra cima dele, cara, ele joga um brasão do Superman de papel celofane no cara. É um momento cartoon, né? Falei, que é aquilo ali, velho? Aí eu pensei assim, ó. Falei, cara, que porra de Superman é esse aí? Que parece mas eu acho que você tá levando muito a sério um filme pipocão, cara. Não, mas relaxa. aí ele tá com a imagem do... Ele começou aí falando, ele tá com a imagem do Super-Homem do quadrinho, né? Então, né? mas aí que tá a treta pra mim. O primeiro filme é justamente o Superman do quadrinho. Ele é um Superman sério. Ele é um alienígena, pô. No segundo, ele é um ser de fantasia. Se perdeu esse conceito até do próprio primeiro filme. Existe uma diferença entre os dois. O Superman do primeiro filme é um alienígena. Isso é muito nítido, assim. A gente é lembrado disso, né? E no segundo filme, cara, ele é um ser de fantasia. Sei lá, ele toma decisões baseadas na fantasia. O cara joga um S de celofane. E o vilão... Pelo amor de Deus. Eu odeio o segundo filme, cara. Dramaticamente... Ele perdeu os poderes justamente quando estão os três tocando horror na Terra. É muito forte aquilo, né? Sim, com certeza. Várias crianças... Meu irmão ficou puto pra caralho. Pô, o Super-Homem perdeu os poderes, que queria ir embora do cinema. Foi muito engraçado. Que merda, eu não vim ver assim aí, não. Eu também acho isso, assim. Ouvindo o que o William falou, realmente, o cara é um alienígena. Não tem... Por que vai ter ali uma cabine lá no cafofo dele lá que ele vai perder os poderes? Nossa, cara. Aquilo é meio forçação. Mas realmente, para efeito de roteiro, é uma boa ideia. É um anticlímax. É uma boa ideia. E ele tomando porrada naquela cafeteria lá, é muito dramático aquilo, né? Sangrando. Depois e é engraçado, ele vai lá porque tirar... assim, até comentei com vocês em off no WhatsApp, né? Mas você vê na cara da Lois Lane que aquilo ali não ia durar porra nenhuma, cara. O cara perdendo os poderes e tal, que a mulher ia mandar Clark Kent passear. Ela gostava do Super-Homem. Ela gostava do Super-Homem. É uma parada meio... Bom... das primeiras perguntas que ela faz quando repórter é se as funções corporais dele são... acompanham o poder dele lá. Eu ia até falar que ela tinha um fetiche no Superman, mas, pô, super-herói é fetiche, né, cara? Super-herói, né? É isso aí, total, né? Mas o roteiro do Superman 2, ele foi prejudicado muito por esse negócio de para de olhar pro 2, vamos terminar primeiro o Superman 1. Fazer o 1 ficar foda. Então, e uma das melhores cenas que existia no roteiro dos dois filmes era justamente a volta no tempo. Ele voltando, né, o tempo para reverter uma coisa que tinha dado errado. Originalmente, isso fazia parte do 2, era o final do 2, não do 1. No 1 ele ia simplesmente resolver aquela questão dos mísseis e era a explosão do míssil no espaço que ia libertar os 3 vilões da Zona Fantasma. Então isso que ia acontecer. E aí já ia cair no 2 e no 2 ia ter toda aquela história e depois ia voltar no tempo. Só que eles achavam que a cena era tão boa e não tinha garantia nenhuma no caos que estava a produção do Superman 1, orçamento estourado, tempo estourado, que eles falaram, vamos trazer essa cena de alguma forma pro 1, que eu acho que eleva muito o 1, né? A morte da Lois Lane, aquele final dramático, aquilo é muito bonito. Só que depois isso não aconteceu mais, isso fugiu, né? Não dava pra acontecer de novo no 2. Por isso que hoje, quando a gente vê o corte do Donner do 2, isso acontece de novo, você fala, nossa, de novo, tá tudo que tá errado, o cara vai lá e vira a terra de novo. Mas quem sabe a história precisa entender isso. Essa cena, originalmente, era do 2. Mas então a versão do Lester não tem esse voltar o planeta? Não tem. A versão do Lester, né, não tem isso. E tem algumas coisas, né? O William comenta, ele perde o poder e tal. Nossa, que lá perder o poder é ridículo. Mais ridículo do que perder o poder na versão do Lester, eu acho que é assim, um dos grandes problemas que a gente fica se perguntando, é como que ele recupera o poder, né? Que isso tem uma cena muito bonita, né, na versão do Donner que mostra, basicamente, o Jor-El, ele sacrifica toda a energia residual ali dos cristais para restaurar os poderes do Superman e fala, você nunca mais vai ter contato comigo. Né? Então, é uma cena dramática, mas eles mostram... Ele morre efetivamente. Ele morre de verdade, aí ele acabou o contato, vez, né? Acabou o contato. Isso não é mostrado na versão do Lester. Ele simplesmente, quando ele volta para a Fortaleza da Solidão, ele encontra aquele cristal verde brilhando lá. Que a Lois Lane tirou sem querer. Que de alguma... Ele não explodiu junto com os outros, né? Então, de alguma forma, ele usou aquela energia para voltar. Mas o final do 2, né? O final do 2 não tem aquilo de voltar no tempo, que eu acho que não funciona bem na versão do Donner, voltar no tempo, inclusive fica repetitivo, né? Não só fica repetitivo, como eles colocaram uma cena, eu achei bizarro isso, porque eles colocam a cena da lanchonete, quando ele volta na lanchonete lá e dá um pau no cara que tinha batido nele,
Eles colocam, depois que ele voltou no tempo, ele volta ainda na lanchonete. Se ele voltou no tempo, aquilo não tinha acontecido. Não faz sentido. Então, ele chega na lanchonete, isso aí eu percebi também. Ele chega na lanchonete e ele que chama o cara pra porrada, no final das contas, porque o cara não tá nem aí. O cara nem sabe quem é ele, né? Porque ele voltou no tempo. Agora, só uma coisa que eu pensei aqui, que a gente falando nessa questão do Marlon Brando, né? O que é ficção científica absurda em 78, né? Você pensar que o cara vai botar um cristalzinho lá e vai interagir com uma imagem, cara, é totalmente o que parece ser o futuro da nossa humanidade, assim. Porque com inteligência artificial você vai conseguir estabelecer uma conversa com qualquer coisa, com a pessoa morta, e, cara, com essas tecnologias de Chat GPT aí. Não, e essas coisas de roubar a voz, né? Aí e tal, você consegue pegar a voz e criar uma imagem a partir de vídeos e tal. Então alguém pode reconstruir a minha imagem e colocar eu para conversar com o Eric, meu filho, né? Daqui a sei lá quantos anos, entendeu? Nossa, é uma coisa incrível isso. Outro dia eu vi um áudio do Fred Mercury cantando Hey Jude. É um negócio impressionante. É uma coisa impressionante. Mas só concluindo muito, isso, né? Que eu tava falando, né? Dos roteiros, né? Que as pessoas adoram meter o pau. Eu sei que o William odeia, mas eu acho que o filme do Lester tem grandes cenas, né? Não, também acho. Inclusive os vilões, né, Sérgio? Os vilões são excelentes. Os vilões são bons. E são outra, né? Bons. E outra. A cena em Paris, a cena da bomba, aquilo funciona muito bem. E outra, quando você tá vendo uma continuação, coisa que eu fui assistir de novo, eu revi a versão do Donner pra gente gravar esse episódio. De novo, demora mais de 40 minutos pro Superman aparecer. Numa continuação, isso não pode acontecer. Então, quando começa Superman 2, logo você tem já aquela cena da bomba, a Lois Lane tá em Paris, ele vai pra lá, e é excelente aquilo. E a cena da revelação eu acho muito superior, muito bem escrita e muito bem atuada. Lógico, a gente na versão do Donner a gente vê cena de teste, né? Teste de elenco. Mas aquela versão lá que ele queima a mão, né? Que ele não queima a mão. É que ela se jogou, tentou se matar pra mostrar que ele era o Superman, ele salva sem se transformar, tudo aquilo. E depois naquele momento que ele coloca a mão no fogo, quem não lembra, né? Ele tropeça ali num tapete, os óculos caem na lareira, ele coloca a mão e pega. Aí ela fala, deixa eu ver a sua mão. Ela olha a mão dele e não queimou, não aconteceu nada. Eu tenho que ver então essa versão do Lester aí. É legal isso aí. E aí ela fala, nossa, você é o Superman. A atuação do Christopher Reeve nessa cena especificamente, você pode não gostar do filme, William, mas nessa cena, quando você vê ele vestido de Clark Kent se transformando no Superman na frente dela com a mesma roupa... A postura dele, né? É lindíssimo aquilo. É animal. Assim, ele percebe que não dava mais pra esconder dela, né? Eu acho que é uma das grandes atuações, animal. Uma das grandes cenas dele. Eu queria até fazer um comentário que, assim, pra mim, o conceito que eles dão pro personagem, pra mim, fica superior a essas coisas, sabe? Eu me incomoda mais, assim, do que as coisas boas. Porque entenderem o personagem num filme que não é industrial, em 1978, pra mim é uma puta de uma sacada genial, assim. E quando isso se perde no segundo, putz, me dá uma brochada, assim. Eu queria fazer um comentário sobre o que o Fred falou, sobre essa coisa da inteligência artificial e tal, do Jor-El falando com o filho, revendo assim, né, cara, quando chega nessa parte em que ele tem toda uma... A maneira como ele também passa uma seriedade, uma segurança, né? Como se fosse quase que Deus falando com o filho, né? Ele tem toda uma ternura a falar com ele. Essa parte, justamente que tu comentou, Fred, que ele fala aqui nesta... E aí ele dá uma pausa, assim. Fortaleza. Aí pausa de novo. Fortress da solidão. Solitude. There are questions to be asked. And it is time for you to do so. Here in this fortress of solitude, we shall try to find the answers together. Ele diz assim, aqui nós acharemos as respostas juntos e tudo mais. Porra, o conceito todo desse cara que morreu há milhares de anos, porque tem a diferença, anos-luz, são 6 galáxias de distância, é um negócio tão absurdo que ele esteja ecoando nesse futuro, falando com esse filho, não sei o quê. Mas o Marlon Brando faz isso com uma serenidade, com uma calma, com uma imponência. Eu acho que ali, quando gravou essa cena, assim, acho que os produtores devem ter visto e falado assim entre eles, cara, valeu demais a pena ter pago 3,7 milhões pra esse cara, velho. O Richard Donner fala isso, né, depois, numa entrevista, ele diz isso, que é um Marlon Brando, você vê
as cenas do Marlon Brando e você vê que vale a pena. Vale a pena ter colocado ele passa uma segurança pro negócio, cara. Outra coisa também que vocês falaram sobre ele perder os poderes quando esses super vilões chegam na Terra no 2. Esse é o anticlímax do 2. Agora o anticlímax do primeiro é a presença da Kryptonita, né, cara? Né? A Kryptonita é o anticlímax do negócio. Você tem esse cara que, assim, ele pode fazer tudo, já era. Tanto que quando ele vai caçar o Luthor, puta que pariu, é uma cena animal. Ele rodopia lá, quebra aquele... O cara tenta metralhar ele, não dá nada. O cara tenta congelar ele, não dá nada. E aí ele chega, destrói a porta. Isso, o Lex Luthor diz que o advogado vai entrar em contato com ele. Não, muito legal, né? É muito massa, cara. E assim, a Kryptonita foi uma sacada que salvou o Super-Homem lá do comecinho dos quadrinhos, porque o editor chegou pros dois caras que criaram o personagem, tipo, cara, ele não existia Kryptonita. Então ele falou, cara, o Super-Homem não pode ser totalmente invencível. Ele tem que ter uma fraqueza, cara. Cria um troço aí, porque senão as pessoas vão desistir de ficar lendo essas historinhas. Eles vão ver que ele nunca vai perder, é impossível. E eu vou te falar um negócio, assim, uma visão que eu tenho sobre isso, que muita gente fala, pô, mas isso é muito palha. Aí tem essa Kryptonita e tal. Pra mim, o Superman é um personagem tão cheio de dicotomia. Pra mim, ele é tipo um Gatsby, do F. Scott Fitzgerald, sabe? Ele chega nesse planeta órfão, nesse litoral fresco, assim, o cara tem um passado que não acompanha mais ele, que já não alcança mais ele, né? E justamente a dor desse passado é a força propulsora dele, né, cara? A Kryptonita, pra mim, pô, é um pedaço do planeta dele que em contato com a nossa atmosfera deixa ele fraco. Eu penso sempre que pra mim isso é uma espécie de nostalgia particularmente tóxica, assim. Parece que é um lembrete, assim, de que quando e faz que não vá pra frente. Como era o Gatsby, parece que, assim, quando tu se dedica demais às coisas que tu perdeu, tu acaba perdendo as coisas que tu já tem, assim. E é o que acontece com ele. E pode conquistar ainda, Que o Gatsby é bem isso, né? Ele luta por um amor que já não faz mais o menor sentido. Ele não faz o menor sentido, né? E ela rejeitou ele. E essa dor do passado é justamente a força propulsora dele. Eu acho que o Superman, essa dicotomia do Superman deixa o personagem extremamente rico pra mim. É uma das coisas que eu mais gosto nele, assim. E eu vejo a Kryptonita dessa forma e acho ela absolutamente plausível, cara. Não tem problema com isso, não. Eu vejo uma dicotomia aí, por outro lado, no seguinte sentido. Isso me marcou muito também, quando ele tá no trajeto pra Terra, né, de Krypton, ainda criança e tal. E aí você tem aquela cena que tem a voz do Marlon Brando, né, do Jor-El, falando pra ele, você aqui nesses cristais tem acumulado o conhecimento de 28 galáxias, não sei o que, você nunca deve interferir com a história humana. E é só isso que ele faz, porra. Porque se você pensar, quando ele salva uma pessoa, ele tá interferindo na história humana. Já interferiu. Né? Salvou a Lois Lane ali, já foi. A Lois Lane pode parir o próximo presidente que vai mudar a história do planeta. Entendeu? Essa da Lois Lane talvez seja o caso mais grave. E embora seja... Putz, cara, se quem acompanha o herói fora da mídia do cinema, né? Mas nos quadrinhos, até na série animada que tinha, do Bruce Timm, eu acho que entre todos os momentos da mitologia do personagem, talvez esse negócio dele ter salvado a Lois Lane, ter girado a Terra ao contrário, seja talvez o mais controverso de todos, assim. É a maior interferência, né? Aí é total, né? E assim, a impressão que eu tenho de quem só assistiu o filme é de que a pessoa... Muita gente já me falou isso, William, mas eu acho que ali eles pedem, assim, muito que o público suspenda a verossimilhança. Porque, assim, embora seja um filme de super-herói, o Richard Donner, não sei se vocês sabem, ele era obcecado por verossimilhança dentro dessa redoma. Ele chegava a escrever verossimilhança em cartaz e colava na sala de edição pra galera lembrar, assim, sabe? Então, eu acho engraçado. Primeiro assim, ele tem uma motivação ali. E embora ele salve pessoas e tudo mais, pegue bandidos e tudo, ele ainda não vai interferir tão, como é que eu vou dizer? Drasticamente nisso, né? E tu compra a relação entre os dois. Ele tá apaixonado, a mulher dele morreu, é uma exceção. É uma exceção, né? E assim, até o momento em que ela morre, de fato ele segue essa... Como é que eu vou dizer? Essa cartilha, assim. Ele não interfere, assim, drasticamente, aquela coisa toda. E é muito louco porque
eu acho muito interessante isso, tá? Eu acho que esse filme não foi o primeiro a usar isso, cara. E isso que eu acho legal, assim. Eu não vou dizer saber qual o primeiro, mas talvez Superman de 78 tenha sido um dos primeiros. Que ele faz todo aquele negócio, salva os mísseis, né? Salva aqueles lugares, mas a mulher que ele ama morreu. Fica por último, assim, ela morreu, tipo. E aí, cara, ele é um clichê usado, foi usado depois em Star Wars, é usado e até parodiado até hoje. No que é essa coisa do urro, né? O cara do não! Mas nesse filme funciona pra mim, porque assim, é um urro de fúria, acho que por 2 motivos, né? Funciona porque o Christopher Reeve convence, é um puta ator. E segundo, porque ela induz a uma ação, não a autopiedade. Geralmente esse urro de fúria, ele vem assim pra expressar um desamparo, uma impotência. E ali não. Esse urro de fúria vai gerar justamente a ação que vai fazer com que ele mude esse destino. Ali, pra mim, é o alienígena se tornando mais próximo do ser humano possível, né? Perfeito, Fred. Perfeito, exatamente. Tanto que tu ouve as vozes, né? Assim, ó. O cara que sentiu aquela dor daquela perda... Perfeito. Ele se apaixonou por uma humana, né? E a hora que ele ouve os 2 pais falando com ele, né? Perfeito, um fala, exatamente. não interfira na história da humanidade, o outro fala, eu não sei qual é o motivo, mas por algum motivo eles te enviaram, você tá aqui por algum motivo. E não é pra fazer touchdown, né? Ele se torna um terráqueo, porque é como se o Jor-El representasse o lado intelectual da coisa, mas o Jonathan Kent, o pai terráqueo dele, fosse a coisa mais emocional, né? Então, assim, você não é o cérebro, não é a mente do Clark Kent que está sofrendo ali, é o coração dele. E a gente sabe que lado que vai prevalecer, né? Que é o que acontece. Então, é isso que o Fred falou, resume perfeitamente o que eu estou tentando dizer, assim. Eu acho que é quando ele finalmente se torna terráqueo, é que essa coisa da emoção, né? Ele, cara, não vai ter jeito, eu vou ter que interferir. E aí ele vai ser o ponto fraco dele contra os 3 vilões lá, né? Que até o Ursa fala, ele se importa com esses caras. Ele se importa. E aí eles começam a agredir os humanos, né? Eu acho. E é engraçado porque, assim, é um dos momentos mais controversos na mitologia do personagem. Mas Pô, o Sérgio falou isso, assim, é uma coisa muito bonita, isso daí. Porque ela vai totalmente de encontro com a natureza do personagem, a natureza real dele. Eu falei no começo desse episódio que, pra mim, o Superman do Christopher Reeve é um George Bailey com poderes. E acho que é isso aí, cara. A felicidade não se compra com esteroides. Mas vê que interessante isso, né, William? Você tá falando justamente dessa cena, né? A profundidade que isso deu pro personagem, que era uma cena que foi enxertada, né? No final do 1, que ela não existia realmente. Ele salvava. Até porque, se a gente for analisar, né? Tudo bem... que me desculpe os verossímeis, mas a partir do momento que ele voltou no tempo, os mísseis estavam lá de novo. Aí ele vai lá e salva, o que aconteceu então? O outro míssil explodiu. Fica meio assim, né? Não fica explicado. No ar, né? E é curioso também que assim, ninguém vai saber o que ele fez, né? Que ele salvou o mundo, não o mundo, mas a Califórnia, a própria Lois Lane não se toca de que ele a salvou, né? Pô, volta um pouco antes, não deixa os caras alterarem a trajetória dos mísseis, né? Volta um pouco mais, umas voltinhas a mais, o cara tinha resolvido todo o problema. Mas também, aí né? Eu acho que tem uma outra lição também, que é essa coisa da vaidade. Ele tem um pouco dessa resiliência de não ter o reconhecimento disso também, né? Não precisa disso, ele só precisa salvar a mulher da vida dele boa, assim. Também é uma coisa que condiz com a personalidade do personagem. Uma coisa que eu queria comentar com vocês, não sei o que vocês acham. Tem uma coisa assim que o Hitchcock buscava essas saídas, assim, né? O Hitchcock não filmava cenas de sexo, mas ele dava a entender o sexo de uma forma simbolista. Muito foda, né? Eu penso, sei lá, em Intriga Internacional, aquela cena do final que o trem entra no túnel, sabe? Sim. Expressando, assim, a tensão sexual entre a Eva Marie Saint e o Cary Grant. Aquela cena em que, pra mim, o sexo entre a Lois Lane e o Superman é aquela cena do voo, né, cara? Não é não? Sim. É o sexo deles, é muito Hitchcock. É uma cena linda também. É animal. É Hitchcock pra cacete, né, cara? Eu acho muito Hitchcock isso aí. É quase um orgasmo aquilo ali. Logo depois daquele flerte todo, né? Ali naquela varanda, naquela cobertura, né? Uma cena super madura. Consegue ver qual a cor da minha calcinha. Pô, isso, cara. Ela é demais, a Lois Lane ali é... Essa atriz Eles tiveram uma química ferrada. Vocês viram as cenas de elenco, assim? Você vê, tem umas atrizes mandando bem como Lois Lane, mas realmente os dois deram uma química perfeita. Ele, o quadradão, né, ela é toda vivaz, boa, né? Ela é meio serelepe, assim, ela lembra um pouco, sabe quem pra mim? Pra citar o Hitchcock de novo, ela me lembra um pouco a personagem da Grace Kelly em Janela Indiscreta, cara. Também, fica cheio de sacanagem. Mas ela me lembra muito, como eu falei, a Barbara Stanwyck e a Rosalind Russell também, né?
E a gente não falou, né? Algumas atrizes que chegaram a ser cogitadas, né? Depois alguns nomes foram descartadas. Foi Barbra Streisand, Jessica Lange, Liza Minnelli, Shirley MacLaine, Natalie Wood, até a Carrie Fisher chegou a ser cogitada. A Natalie Wood talvez funcionasse. Eu consigo ver a Natalie Wood ali. A Shirley MacLaine também, cara. Acho que poderia... Elas têm esse lado doidinha. Já reparou? As duas são um pouquinho doidinhas. É verdade. Eu acho que essas duas ficariam boas mesmo, cara. Mas hoje tu vê a Margot Kidder, assim, pô, ela tá... Não, eu adoro ela. E nem todo mundo gosta, né? Nem todo mundo gosta da Margot Kidder, mas eu acho ela ótima no filme. Uma coisa que eu já ouvi sobre a Margot Kidder... Não, com certeza. O Alexandre tá aí, ó. O Alexandre. Como assim? Foi salvo pelo Super-Homem. Por quê? Mas, não, porque, pô, tu tá quieto, bicho? Tô ouvindo meus Ele tava anotando a tese de mestrado aí do William. O William detonando. Porra. Você vai escrever um livro disso aí, cara. Vou escrever um livro sobre Superman. Superman e a filosofia. Filosofia. Isso que eu ia falar, ele tá filosofando no Superman, William. Total. Né? Deixa eu partir pro lado mais técnico também, que acho que é uma coisa que tem que ser falada também, que é, de novo, voltando àquela questão da verossimilhança, que é a preocupação que eles tiveram com o personagem voando, né? Porque eu vi dois documentários em que eles enfatizam isso. E as cenas são muito legais, né, velho? O desafio, inclusive o slogan, né, no cartaz você vai acreditar que um homem pode voar. Quer dizer, eles venderam o filme dessa forma. Você vai ver pela primeira vez, né, em 78, alguém voando de forma verossímil, né, que não fica um negócio falso, né? E venderam essa ideia antes de saber como que eles iam fazer. Essa é a parte mais É verdade. Cara, aquela primeira cena que ele salva eles lá do helicóptero, que daí no final as pessoas agradecem ele, fazem um bolinho em volta dele. Cara, que ele sai voando ali pra cima e ele faz uma curva. Pô, cara, aquilo ali é muito legal, bicho. Alguns efeitos deram uma envelhecida, mas tem uns que estão perfeitos até hoje. Mas essa cena demorou 10 meses, né, pra ser filmada. Porra, muito legal, né, Sérgio? Aquela cena. Eles começaram a fazer essa cena em locação em Nova York, porque eles começaram a gravar na Inglaterra, depois a equipe passou, se não me engano, 2 semanas em Nova York gravando em locação. E tem até um incidente interessante, quando eles estavam gravando essa cena aí do helicóptero e tudo, Nova York teve uma noite que sofreu um blackout. É um famoso blackout de 77. E apagou tudo. Teve um monte de lugar sendo saqueado. 3.000 pessoas foram presas. Foi um caos na cidade. E o Geoffrey Unsworth, ele achava que eram os equipamentos deles que tinham provocado aquele blackout. Caraca. Ele ficou achando que eles tinham apagado Nova York. E depois dessa cena, eles tiveram que complementar grande parte dessa cena do helicóptero, porque parece que boa parte tinha ficado meio fora de foco. Tinha um negócio assim, sabe? Eles filmavam tanto a toque de caixa, as coisas. Teve um problema técnico, eles tiveram que refilmar tudo isso na Inglaterra depois. Por isso que demorou 10, 12 meses pra essa cena ficar pronta. Mas eu acho que é uma cena perfeita, assim. Uma cena de introdução do personagem. E o próprio Christopher Reeve ajudou nessa ilusão, né? Porque ele voava de asa delta, então ele tinha uma postura corporal boa. Ele fingia bem que estava voando. Ele pensou o voo, né, cara? Aquela coisa, eu vou direcionar com a mão, assim. Você vê os testes que eles fazem com dublês, né? Para testar o equipamento. Você vê que os caras não têm noção, assim, de como atuar voando, vamos dizer assim, né? E ele engana muito bem. E o que eles dizem num desses documentários é que eles usaram praticamente tudo que tinha de tecnologia, de efeitos até o momento, e ainda inventaram coisa nova, né? Como, por exemplo, o cara inventa lá uma forma de você fazer um zoom sincronizado com a back projection. Com a projeção de trás, por né? Trás. Então você altera para esses voos rápidos dele. Isso. E o cara tá lá suspenso, fingindo que tá voando, então você consegue se aproximar do personagem e mudar o fundo e dar aquele efeito como se a câmera estivesse indo na direção do personagem, né? Eu vou tentar fazer um videozinho sobre essas técnicas aí do voo, né? Que eu achei muito interessante.
O Marcelo até falou que teve uns efeitos que envelheceram. Realmente, os efeitos de chroma key, que você vê meio rápido assim... Mas isso era novo Pra mim, o pior é as miniaturas ali da represa quando estoura. Você vê que é miniatura. Você vê que é maquete, né? Muita maquete no filme. Mas o cara, ele voando ali em efeito prático... Pô, aquela cena que ele salva o gatinho também... Cara, aquilo ali é muito animal, velho. É muito bem feito, assim. Não, muito bem ele feito, voa, mas aí ele faz uma curva assim com o corpo. Porra... É realmente impressionante ver hoje em dia. Convence até hoje. Um efeito Convence até hoje, cara. Mesmo, realmente. Animal. Mas tem muito... uma das coisas que tornou possível ele voar foi justamente essa questão dessa tecnologia do chroma key tá ficando melhor nessa época, né? Então você vê que eles usam o fundo azul. Inclusive teve um problema de que eles tiveram que fazer algumas cenas com um figurino. Disse que ele tinha... quase mais de 20 figurinos, né, diferentes para determinadas situações, mas tinha um figurino que a roupa dele não era azul, era azul, mas era um azul turquesa. Era quase um verde, na verdade. Isso. Hoje, quando a gente vê esses Blu-ray e tudo, eles retocaram tudo isso e deixaram ele azul. Não, até na época mesmo eles retocam lá, mas mesmo assim, quando a gente vê versões mais antigas, você vê algumas cenas, principalmente na cena na parte da Califórnia, dos mísseis, lá quando ele tá voando, tem cenas que você olha, a roupa é bem esverdeada mesmo. É justamente por essa questão técnica aí, né, do fundo azul, do fundo azul, exatamente. Senão ele ia sumir ali também. E isso era numa época que a gente saía do cinema e ficava discutindo como é que fizeram essa cena, né? Como é que fizeram aquela outra cena. E hoje em dia com CGI isso se perdeu, né? Que é programa de computador. Não tem um quarto filme que as cores ficam mais escuras, se não me engano, né? Vocês lembram disso? Eu acho que o quarto filme é pior em efeitos especiais que o primeiro. É um filme de 10 anos depois. As cores da roupa dele mesmo, né? Você vê um vermelho quase vinho, assim, uma coisa... Tudo ficou muito ruim, né? Porque eles tinham um orçamento muito baixo pra fazer. Então os efeitos, o quarto filme... O roteiro é tudo ruim, cara. Eu acho que parece que a ideia do quarto filme é do próprio Christopher Reeve. A ideia é o argumento. Ele queria o bizarro, até você estava falando ali, né? Sobre a obsessão, né? Da verossimilhança ali do Richard Donner. E aí eu queria até saber de vocês. Eu já vi a maioria aqui, não sei todo mundo, mas a maioria gostou do Gene Hackman, né? Como Lex Luthor. Com certeza. Eu não gosto. É porque você conhece o personagem dos quadrinhos, provavelmente. E assim, eu digo até mais. No cinema, nunca acertaram no Lex Luthor, assim. Na minha opinião. Nunca acertaram no Lex. Mas eu acho engraçado que é o seguinte, ele sendo um cara obcecado por verossimilhança, como é que ele faz a maior mente, né? Um dos maiores cientistas, uma das maiores mentes do seu tempo, está cercado de idiotas, assim. Isso é uma coisa tão desenho animado, sabe? Isso é tão desenho... E assim... mas até assim, vendo isso, o filme, claro que o Ned Beatty é um imbecil total, né? Nossa... Mas eu até acho a Tess Marker não é tão imbecil, não. Ela dá umas zoadas no... ela dá umas zoadas no Lex Luthor. E ela é mais emocional também, né? E outra, ela tá lá não é pra ser ajudante dele. Tem uma cena excluída que não tem no filme original que deixa muito claro o que ela tá fazendo lá, né? Sim. E ela tem até uma função... ela que vai... Ela que salva tudo, né? Ela que salva tudo. E ela tem até essa função mais emocional. Ela não é uma completa idiota, não, né? Mas é engraçado, eu me questiono isso, sabe? Se ele tava tão obcecado por verossimilhança, por que ele faz a mente mais Era engraçado que ela salva o super-homem e antes de jogar fora a Kryptonita, ela dá um beijo nele, aí depois fala, porque você não ia me deixar... Por que eu não me apaixono pelos homens certos e tal, cara? É muito engraçado, né? Mas ele termina aconselhando ela, né? Ele olha, isso não é lugar pra você. Se eu fosse... Eu não ficaria aqui. E sabe uma coisa legal? Nas HQs, as melhores histórias do Superman são essas histórias onde ele tem essa coisa meio que de líder, assim, sabe? Não são as histórias em que ele quebra tudo, quebra a cidade lutando e tudo mais. Alguém falou antes sobre a campanha do filme, Você Vai Acreditar que um Homem Pode Voar. E isso é uma coisa que marcou tanto a carreira do Christopher Reeve. Quando ele morre em 2004 ou 2005, eu não lembro. 2004, e a gente não tá falando isso, ele teve o acidente dele, né? Teve o acidente, Em 97, saiu uma edição semanal da DC. A DC é muito forte nessa coisa de... Você tem as HQs mensais, mas eles fazem spin-offs, né? Então tinha uma edição semanal em 4 edições, escrita ali desenhada pelo Alex Ross, chamado Reino da Manhã.
E isso fez um puta sucesso e tal. Eu tenho o formatinho até hoje aqui. Quando o Christopher Reeve morreu em 2004, no ano seguinte eles lançaram essa edição encadernada. E quando você abre a primeira página, cara, eu lembro que eu vi isso na banca na época, pô, eu chorei, cara. Fiquei, pô, emocionado com aquilo. Você abria a primeira página, tinha um desenho do Alex Ross, do Superman em preto e branco. E é escrito assim, ó, ganhou uma página extra, né? Dedicado ao Christopher Reeve, por nos fazer acreditar que um homem pode voar. Aí vinha aquilo, cara. Sabe, os caras ainda usaram essa coisa anos depois. E assim, é muito cruel isso, né? O Christopher Reeve irônico, ficou... né? É macabramente tetraplégico. irônico, né? É uma coisa irônica, né? Ele caiu A do Margot cavalo, Kidder né? enlouqueceu. A Margot Kidder enlouqueceu de verdade. Ela foi encontrada como mendiga. Ela raspou todo Sério, o cabelo cara? dela, ficou sem dente. Ficou sem dente e se escondeu toda paranoica num jardim de uma casa das pessoas, achando que todo mundo queria matar ela. Aí ela se tratou, melhorou. O que salvou ela no fim da vida foi fazer essas tours do Superman por as cidadezinhas americanas, tirando aquelas fotos com fã. Foi o que salvou ela. Ela teve dinheiro disso e acabou se suicidando aí uns 4, 5 anos Caramba, atrás. que triste isso, cara. Triste, né? Então, Sabia assim, disso, tem não. umas tragédiazinhas ligadas ao Deve filme. ser né? a maldição que perseguiu o Richard Donner, né? Teve a profecia. A própria Valérie Perrine ficou muito mal recentemente, acho que ela já morreu também, mas assim, sendo cuidada por um fã. Não, ela tá viva. Olha só. Tá viva. Ela tá viva? Tá viva? Mas ela tava muito mal, assim, Sim, de sim. cama, não faz mais Isso. nada, assim. Muito triste Pô, e isso, o Lex né, gente? Luthor Caramba. que se salvou aí, né? O Sim, se Sidney salvou. Hackman Hackman não teve nada demais, assim. Não que eu saiba. E cara, isso que aconteceu com o Christopher Reeve foi realmente uma fatalidade. Era um cara que... Pô, ele não era só aquele rostinho bonito que fez Superman. Ele era um puta ator talentoso e tinha uma carreira toda pela frente, né, cara? Bonita, né? E... Eu não muito cheguei a muito triste acompanhar, aquilo. né? Eu não cheguei a acompanhar, mas eu não sei se vocês acompanharam a série o Smallville, que fez muito sucesso. Também não Que é vi. legal também, é uma boa E série. ele tem uma participação como um professor. Ele tem, é verdade. Ele aparece lá, tetraplégico, né, cadeira de roda, e ele fala com o Clark sobre... Ele que explica pro Clark quem ele é, sabe? Eu vi essa cena outro dia, mesmo não tendo acompanhado, não tendo assistido a série, é muito bonito aquilo. Nossa, É muito é bonito. de Eu não sei se arrepiar. vocês lembram também, mas entre 99 e 2000, a televisão, ficou obcecada com essa coisa do novo milênio e tudo mais. Eu lembro de uma propaganda que passava, cara, que eu ficava assim, ofegante vendo aquilo, né? Porque quando o Christopher Reeve ficou tetraplégico, cara, eu era Quando que menino, foi tinha mesmo 6 esse anos. acidente dele? Foi 95, por aí. 95, cara. Eu tava naquela fase assim que tu começa a entender que o Superman não existe e que é um ator que tá interpretando e tal, sabe? Então, cara, eu era obcecado pelo filme, adorava o personagem, minha mãe me chamou. Vem aqui ver o que aconteceu com o Superman. E, putz, o cara tava daquele jeito e eu fiquei... Mãe, mas... Como assim? Como assim? Como assim, Não era né, só cara? Kryptonita? Que... Cadê os superpoderes? Pois né? exatamente, Alexandre, exatamente. E aí eu lembro que os meses foram passando, os dias foram passando e eu perguntava, ô mãe, será que tem mais alguma notícia do Superman? Eu perguntava, minha mãe, né, cara? Aí eu lembro uma vez, minha mãe tinha essa mania de ficar fazendo faxina até tarde, assim, da noite. E aí, TV ligada, né? E aí ela me chamou. Olha, vem cá ver e tal. Cara, eu lembro até hoje, assim, da minha cara quente com a televisão, assim. Que foi a aparição dele de cadeira de roda pela primeira vez, aparição pública no Oscar, cara. Eu lembro Foi dessa muito aparição emocionante também. aquilo. E aí eu lembro de ficar... Cara, eu lembro do calor da televisão no meu rosto, assim. E aí... É isso, né, cara? Era um ator, aí comecei a entender aquilo e tal. Então sempre foi uma figura muito emblemática pra mim. E na virada do milênio, tinha uma propaganda que explorava essa coisa do futuro, né? E aparecia uma sala da ONU. Vocês lembram disso, não? Lembro. No futuro... Uma propaganda com ele andando, né? Isso, cara. Ou eu lembro que eu ficava... Mãe, o Superman voltou a andar. E ela dizia, não, isso é uma propaganda, é uma montagem. Ela me explicava, sabe? Que daí ele era uma propaganda que dizia, no futuro o homem vai poder não sei o que. E ele tava lá junto nessa sala da ONU, assim, de repente ele levanta e aperta a mão de alguém, assim, cumprimenta alguém e fala, cara, aquilo era um negócio muito poderoso pra uma criança assimilar, o Lex entende? Luthor tá aí. O Lex Luthor tá aí. O Tá mal velhinho, né, sempre cara? vem. Pô, Alexandre. Sacanagem.
Ele está. Vamos ver se até estrear o episódio ele vai estar ainda, né? Já essa língua aí, rapaz. A gente tem a histórica isola. Agora, ô Sérgio, eu achei que eu e você eram os maiores fãs do filme, mas acho que o William é mais fã ainda. Tô descobrindo o William isso agora, ele é o maior fã do Superman. Eu acho que assim, eu posso dizer assim, eu li pouquíssima coisa de quadrinhos, né? A minha assim, imersão em Superman foi mas o primeiro contato foi o filme. Depois eu fui ler as revistas. Tanto que quando fala Lex Luthor, quem eu conheci foi o Gene Hackman, né? Foi o Gene Hackman e com toda... Tá, mas o personagem tem isso, tem aquilo. Não interessa. Pra mim é aquilo, entendeu? Eu não conheço muito, assim, da evolução dos quadrinhos. Tem histórias maravilhosas, cara. Não tendo essa conexão com o quadrinho também, eu acho o nível de cinismo dele e as tiradas dele sensacionais. Os diálogos são ótimos. Tem um momento que ele diz assim, quando ele joga o Superman lá naquela coisa com a Kryptonita, naquela piscina, e ele fala assim: We all have our little faults. Mine's in California. Todo mundo tem suas falhas, né? A minha está na Califórnia. Ele está se referindo à falha de Santo André. Deixa eu pegar um gancho aqui, porque quem for fã, assim, da nossa geração, que assistiu muito esse filme na televisão e na Globo, tem muita familiaridade, e talvez assim como eu, lembre de diálogos assim de cor, né? De tanto ver e rever esse filme. O fato é que a dublagem clássica do primeiro filme do Superman, que não está disponível em nenhuma das mídias, DVD, Blu-ray, nos streams, não tá, que ele era dublado pelo André Filho, que é um dublador famoso que já faleceu. Só quem gravou na época tem. Eu conheço alguém que gravou. Mas o que eu quero comentar sobre essa dublagem, que é uma dublagem muito boa, mas que ela modificava um monte de coisa para deixar talvez o filme mais engraçado. Então, tem algumas cenas que assim não tem absolutamente nada a ver com o original e você ouve às vezes, mas a dublagem tá melhor, né? Vou citar algumas só para questão mesmo nostálgica assim do pessoal que lembra dessa história. Aquela parte do barco, né, que ele fica parado no barco lá e aparece um cara com uma barra de ferro, assim, e bate nele com força e ele vira pro cara e fala, né, Bad Vibrations, ele fala em inglês. Ele fala, na dublagem original, ele virava só e falava, você me chamou? Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Quando ele entra na casa do Luthor, também essa cena é engraçada. O Luthor fala pro Otis, ele, na versão original, o que ele fala? Pega a capa do cavaleiro, como pega o casaco, né? Aí ele vai lá e fala, não, eu acho que ele não quer. A dublagem os caras inventaram, Otis, pegue o cartão do cavaleiro. Aí ele anda daqueles passinhos lá, o Superman olha pra ele com aquela cara, eu acho que ele não tem cartão não, senhor Luthor. Então assim, tem umas coisas, né, que eles modificaram na dublagem original, que acabaram ficando muito melhores, eu achei, do que na versão original, né? E todo mundo que assistia esse filme, né, na versão da Globo lembra dessas falas. E se eu for assistir hoje, fala, nossa, mas não era bem isso que ele falava, né? A legenda, né? Muda, né? Muda completamente. E a dublagem, quando eles redublaram o filme, eu não sei exatamente umas questões técnicas, eles redublaram o filme, eles dublaram do jeito certo, né? E essas coisas acabaram se perdendo aí nessa dublagem fantasiosa da Globo. Sabe, até para contextualizar uma coisa que vocês falaram, né? Que a primeira, como é que eu vou dizer, conexão com vocês com o personagem foi o filme. Esse filme é de 78, até 1984, a indústria dos quadrinhos vivia o que era chamado de Era de Prata dos quadrinhos, né? Problemas sociais viraram temas de quadrinho, como drogas, bolha imobiliária, violência doméstica. Isso tudo entrou no mundo dos quadrinhos na Era de Prata. A partir dos anos de 84, criou-se toda uma visão distópica do futuro. Era uma visão meio pessimista, assim. Então, é normal que vocês não tivessem talvez uma ligação anterior, porque realmente eu peguei uma época onde os quadrinhos estavam sendo lançados, essas coisas, eles exploravam mais a psique do personagem. Eu conheci um Superman mais, como é que eu vou dizer, mais dicotômico mesmo, e não tão perfeito, né? Eu acho que essa aqui é a grande diferença. As histórias icônicas do Superman eu peguei bem na época que eu tava crescendo, assim. Então, isso que foi que me levou pro filme também, sabe? Então, é isso. Talvez não tinha nem como, talvez, ter uma conexão com o personagem começando na Era de Prata. Você começou pelos quadrinhos e foi pros filmes.
Tanto que muita coisa que acontece nesse filme aí vira cânone na mitologia do personagem, né? No começo dos anos 80 tem um cara que vai redefinir toda a trajetória, toda a origem do Superman, que é o John Byrne. E muita coisa é tirada do filme. Essa coisa Jonathan, Martha Kent, essa coisa dele ter sido achado por esses dois fazendeiros, o lance da Kryptonita, o lance da roupa, essa coisa do brasão, que já tem no filme, o S, não é um S de Superman, né? É um brasão da família El, né? E aí você vê os outros lá, eles têm brasões diferentes e tudo mais. Você sabe de quem que foi essa ideia, William, de colocar o S? Marlon Brando. Oh, que legal, né? Foi a ideia dele de colocar essa coisa do S não ser uma coisa da família lá em Krypton, né? Então, assim, esse filme, cara, acabou definindo uma série de coisas na origem do personagem que virou cânone, assim, sabe? Que não se mexe mais, assim. Que muda um pouquinho aqui, muda um pouquinho ali, começa-se de novo, mas a origem, esse filme definiu muita coisa, sabe? Depois também, influenciou os quadrinhos também. Ele é um pouco pros super-heróis, um pouco o que é o Mickey pra Disney, assim. Ele é o maior, personagem. Né? Ele é o maior e ele é o mais caretão também, assim. Os outros personagens têm que trazer mais humor, mais não sei... anti-heroísmo. E um paralelo com ele, acho que só tem o Capitão América. Lembra muito, um lembra muito o outro. O Capitão América é patriotão, careta também, não sei o quê. E não traz tanto humor, né? Os outros é que tem que trazer a graça. Eles são mais sérios. Ele tem essa coisa mais da serenidade. Uma coisa também que é muito importante, a minha geração, pelo menos, tem uma predileção por personagens que sejam mais falhos, mais cinzentos. Sim, sem dúvida. Né? Então, assim, é uma geração talvez que vai assistir A Felicidade Não Se Compra e vai achar um filme super careta. Que gosta do The Boys, né? Eu nunca via The Boys, mas The Boys são uns super-heróis falhos, né? Escrotos. Então, assim, é por isso que o Batman, por exemplo, é um personagem que faz mais sucesso, talvez, na minha geração. O mundo atual. Por ser um cara... Ele é um perturbado, né, o Batman? Sim. Ele é um cara perturbado. Então, assim, é uma geração talvez dark, que... Eu já passei por isso, assim, de indicar, sei lá, A Felicidade Não Se Compra pra alguém da minha idade... E a pessoa me zoar, assim, meu Deus, William, isso aqui é impossível. Muito ingênuo. Muito ingênuo, muito bobo. E justamente é essa coisa que faz eu adorar o personagem, e por isso faço essa comparação até com o Grande Gatsby mesmo. Que é um personagem que é muito poderoso, mas perceba que mesmo tendo esse poder, em algum cantinho, assim, uma portinha entreaberta da psique dele, ele preserva uma certa ingenuidade, que é uma coisa muito bonita, né, cara? Então, eu particularmente adoro isso e acho extremamente inspirador. A minha geração tende a não gostar de coisas inspiradoras, né? Tende a sacanear. Exato, um cara como o Super-Homem e o Capitão América é sacaneado. Exatamente isso, Marcelo. A minha geração tem disso, assim. É uma coisa que não cola, sabe? Alguém como o Superman. Você falou isso, Marcelo, mas é interessante porque quando foi lançado o filme do Superman, ele já estava numa fase meio de começar a ser sacaneado. Já tinha muita paródia, porque ele já tinha tido desenho animado, quadrinho, programa de rádio, desenho animado, a série de televisão, alguns longas-metragens, nunca tinha tido até musical da Broadway já tinha acontecido, né? Sobre o Superman. Então já estava numa fase meio de sátira, e de repente esse filme redefiniu o personagem, falando, Superman é isso aqui, né? E trouxe... Voltar às origens. Até hoje ele tá aqui, né? Você vê, ainda tem esses filmes de Liga da Justiça, a gente nem comentou isso, né? O Homem de Aço, tudo isso. Vai ter outro filme. Vocês viram? Que são bons filmes, eu gosto, cara. Cara, outro eu vi o de Homem 2006, de Aço, né? Cara, esse daí é muito ruim, cara. Eu não gosto muito do Homem de Aço porque eu acho que assim falta muita carisma, assim. Falta. Eu gosto dele, mas não. Mas sabe um ponto, Sérgio? O que eu gosto muito do Henry Cavill como Clark Kent. E pra mim a grande sacada, assim, o motivo que faz eu gostar disso é que ele não tenta dar um beijo na morte. Qual é o beijo da morte? Tentar imitar o Christopher Reeve. Não dá. Não dá. Eu acho que tentar imitar o Christopher Reeve é dar um beijo na morte, assim. Não tem como. Christopher Reeve é o Superman, então assim, faz o teu Superman, sabe? Faz outra coisa. Isso eu acho legal. Faz o teu porque assim, tu não vai chegar aos pés, entende, cara? E às vezes as pessoas podem até achar que é meio ridículo, né? Você elogiar, poxa, um grande ator que fez um super-herói, mas o cara se mostrou um grande ator fazendo o Superman, né? Você nem precisa olhar outros filmes dele. E isso até um Lugar do Passado, um filme que eu adoro dele. Eu adoro, adoro o Lugar do Passado. Choro pra caralho até hoje, vendo esse negócio aí.
mesmo dentro do Superman, né? A gente já falou de algumas cenas aí do 1 e do 2. E aqui eu vou trazer um pouquinho do que eu gosto do 3, né? Que fala que o Alexandre já falou, não, a vergonha alheia e tal. Eu não acho que seja assim uma vergonha alheia. Eu gosto um pouquinho, o filme, desde o início, já tá muito claro, isso aqui vai ser uma comédia. Então, o filme já abre com o Richard Pryor na tela. Então, assim, isso aqui vai ser uma comédia. Né? Os créditos iniciais aparecem numa sequência absolutamente pastelão, então você já sabe que vai ser uma comédia. Mas a questão da Kryptonita alterada lá, que muda a personalidade, ele malvado ficou muito legal. Ele malvado, aquela mudança, você vê o olhar dele, o olhar tá diferente, a impostação de voz, assim, era um grande ator. Aquela cena da luta dos dois no ferro velho, aquilo realmente é memorável, vamos dizer. Tem umas coisas bem bacanas assim no filme, tem cenas, a cena do incêndio lá na... Tem o Gene Hackman? Químicos, não tem o Gene Hackman. Não tem. Não, e tem o Richard Pryor, que ficou realmente totalmente locado, estragou o filme mesmo. E é um ótimo comediante, né, um cara... Pô, tava eu gosto muito dele. Na época, né, Marcelo? Eu gosto muito dele, mas ele não tem nada a ver com aquilo ali. Tem o Gene Wilder, não? Fazendo dupla com o Richard Pryor? Não tem. Geralmente fazia, né? Mas, cara, tu sabe que já no primeiro filme, essa coisa dele... que é uma coisa que acontece muito naquela série animada também do Bruce Timm, do Batman. Você tem o Kevin Conroy, né? E o Mark Hamill. Um faz o Batman, outro faz o Coringa. Dublagens maravilhosas. O Kevin Conroy tem isso, assim. A voz do Batman é uma voz super carregada, super séria. E a voz do Bruce Wayne é uma voz meio boba. Então esse conceito aí o Christopher Reeve traz pro filme. Isso já tá no primeiro filme. E assim, é uma nuance que ele se ligou. Ele teve a sacada, sabe? De encolher os ombros, sabe? De ser um cara meio arcado. Mas isso da voz, né? Quem teve essa primeira sacada da voz... Foi o cara do rádio. Foi o cara do rádio. Tem relatos disso, né? Porque, como eu vou falar para as pessoas que agora eu mudei? Então, quando ele falava, né? Isso é um serviço para o super-homem. Então, ele modificava a voz, ficava mais grossa, mais impostada, tá? Então, isso veio do rádio, né? Veio do rádio. E ele incorporou isso na forma de atuar. É uma nuance que só um grande ator poderia ter, assim, né? Você falou aí em algum lugar do passado, tem um outro filme dele que eu acho, assim, mais desafiador ainda. Mortal. Até indiquei aí, ó, pra quem tá escutando. Eu vi, volta lá atrás, ó. Bom filme. Espero que tenha gostado. Espero que tenha gostado, Alexandre. E ele do lado de outro excelente ator também. Cara, uma boa. A atuação dele, assim, é um negócio... Eu não posso falar muito, porque esse filme, assim, ele é spoiler. Cheio de twist. Não tem como... Mas, assim, o que ele faz ali, ele quebra, inclusive, o paradigma do galã nesse filme. Sabe? Pô, logo depois, um filme de 82, cara, Christopher Reeve era um puta ator, cara. E só o fato dele não ser ofuscado pelo Michael Caine e não ser ofuscado pelo Gene Hackman também, né? Pois é. Combinar. Qualquer um ia ser ofuscado pelo Gene Hackman. E o Gene Hackman com diálogos maravilhosos e podendo ser malvado, que é mais fácil você brilhar. É um personagem mais interessante do Gene Hackman. Sem dúvida, do que o do Super-Homem, que é caretão. A chance de você, caretão, sumir ao lado de um personagem todo sacana é enorme. A própria Margot Kidder. E ele não some. Ele segura a peteca legal. Não, ele é foda, cara. É isso aí. Ele tá muito, muito bem. Mas é isso, né, galera? Acho que já tá de bom tamanho aí, 1h40 e pouco. Não, o William não tá de bom tamanho, né? Vai escrever o livro dele. Vai falar um caminhão aqui de Superman, fazer cara. Mais agora falando sobre o Super-Homem lá na União Soviética, né? Ainda tem isso também, né? Pô, que é muito boa essa história, hein? Eu recomendo. Descobri hoje, não conheci isso não. O que teria acontecido se o meteorito tivesse caído lá do outro lado lá da cortina, né? E quem adota ele como um filho é o Stalin. Ai, meu Deus. Olha só. Não, não ia ser legal isso não. Pois é, mas é muito legal essa HQ, porque a DC na época fez essa série Túnel do Tempo, então ele imaginou, tem uma também do Jack Stripador indo pra Gotham, em 1889. Olha só, hein? E aí o Batman no encalço do cara e tal. E essa do Superman é muito legal porque coloca em questão justamente o caráter dele, né? Tipo, ele teve a educação kryptoniana e caiu na Terra. E aí aqui ele encontra o Jonathan Kent, que é um fazendeiro simples, né? O Jonathan Yamata, tá? Então ele tem toda uma educação notadamente cristã, essa coisa toda. E ali não, né, cara? Ali ele é usado ali como uma arma do governo e aí isso vai... Eles brincam com essa coisa do conflito, né? Como ele vai reagir a isso. Pô, é bem interessante, cara. É bem legal. É Red Son o nome do... No Brasil saiu Entre a Foice e o Martelo. Bacana. Muito bom. Essa é uma das grandes histórias do Superman, assim. Eu não conhecia. Cara, uma que eu recomendo vocês lerem, assim, que é excelente, é justamente essa que eu falei, que homenageia o Christopher Reeve, que é o Reino do Amanhã.
Isso é muito boa, cara. Não falou dos Oscars, né, Fred? Não. Vamos encerrar então com os Oscars. Concorreu a 3, né? 4 indicações, não é? Ele concorreu 3 e ganhou um especial, né? De efeitos especiais. De efeitos especiais, isso. É isso, verdade. Ele perdeu trilha sonora pro Expresso da Meia-Noite. Isso é umas grandes injustiças, assim. Expresso da Meia-Noite tem uma trilha legal, sim, mas, porra, a diferença é gigantesca, né? E aí o Stuart Baird concorreu a melhor edição, né? Melhor montagem e som. Concorreu ao som também. Tinha que ter concorrido mais coisa aí. Eu acho que cabia o Gene Hackman de coadjuvante. Tinha umas coisas ali que podia ter sido mais. O pessoal não deve ter levado. O filme de super-herói. Tinha, claro. O filme de super-herói não vai, né? Chegar na. Mas até hoje é difícil, né? Alguém levar a sério. Eu acho que se fosse hoje em dia, concorreria a melhor filme. Acho que se fosse hoje em dia. Sim, isso vai mudar, porque basicamente isso que tem no mainstream aí é filme de super-herói. Será que isso mudaria, sim? Porque, por exemplo, eu particularmente, embora tenha sido um fã de quadrinhos, parei há muitos anos de ler, nossa, mais de quase 20 anos de ler, as coisas atuais não me agradam, assim, eu não sou um fã das adaptações de quadrinho, cara. Admito pra você, porque assim, tem uma diferença, as pessoas acham que, eu li os quadrinhos, vou amar os filmes. Existe um agravante, existe um obstáculo no meio disso. Eu apreciava muitos quadrinhos, que tem coisas realmente maravilhosas, muito boas, mas eu também sou um fã de cinema. E aí, bicho, essas coisas acabam se conflitando. Tem muita coisa que eu acho adaptações sensacionais. Mas assim. Você não é o público genérico. Eu não sou, exatamente, eu não sou parâmetro. Você não é, você é mas, ponto fora da curva, então não... Tu pega, por exemplo, eu acho a trilogia do Nolan muito boa, do Batman. Muito boa. Eu acho o Watchmen muito bom. Mas, por exemplo, quase tudo da Marvel eu acho absolutamente descartável. Assim, mas nem os Vingadores, Ultimato, nem esses assim você gostou? Cara, coisas assim que eu assistiria, vou ser bem honesto contigo, tá? Assistiria até dublado, assim, tanto que eu não levo a sério, cara. Nem o Capitão América você gostou? O Capitão América? Não, assim, nada demais, assim. Dizer que assistiu eu gosto, assim, pra não dizer, eu gosto dos 2 Homem-Aranha do Sam Raimi, cara, da Marvel. O primeiro e o segundo. Esses eu gosto muito, assim. Agora, de resto... não tem... aquele X-Men First Class eu acho legal porque captura, assim, um pouco da essência do que o Stan Lee fez na época, né? E X-Men era um quadrinho que eu gostava, era dos meus preferidos. E era um quadrinho meio pesado, assim, porque tratava... Era uma desculpa que o Stan Lee tinha pra tratar dessa coisa do preconceito, né? Então, quando você tem First Class, ele se passa durante a Guerra Fria, então é o conceito que o Stan Lee tinha na época. Tanto que você tem... Ele era meio esperto, né? Teve a Segunda Guerra, ele fez o Capitão América. Teve os testes nucleares, ele fez o Hulk. Ele sabia ler o tempo dele. Sabia. Tava então, assim, quando você pega os X-Men, que é dos anos 60, é o Malcolm X e o Martin Luther King, né? É a luta dos direitos civis dos negros ali. Que ele transforma no lance dos mutantes e tal. Então ele era um cara... Ele era esperto. Ele se ligava. Bacana. Mas é isso, né, galera? É isso. Vamos nessa. Valeu, William, aí pela presença. Bicho, eu que agradeço, né, cara? Eu que agradeço aí, vocês me permitirem aí participar disso aí, né? Obrigado. Valeu, Marcelo. Obrigadão, um abraço aí pra todo mundo. Valeu, Sérgio. Valeu, obrigado aí pelo convite. Voltar pra falar desse filme tão especial pra mim aqui, né? Nesse podcast. 10ª temporada já começando. 10ª temporada. Isso aí, né, Alexandre? Vamos pra 10ª. Isso aí, obrigado a vocês, obrigado a todo mundo que ouviu. Foi um prazer. Valeu, Fred. Abraço. It's Test Rocket!